O homem tá vindo aí. O anticristo tá vindo aí. Quanto tempo vai levar até eles conseguirem reconstruir o templo de Jerusalém? A gente não sabe quanto tempo vai levar. Pode ser muito, mas pode ser pouco. Pode não ser no tempo da nossa vida, mas pode ser também. Quando esse local for reconstruído, esse homem vai se manifestar e vai assumir o controle daquele lugar. E vai assumir o controle da política mundial. Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Robson 2.0 e hoje aqui novamente fazendo um react, né, analisando algumas exegeses que a gente vê aí pela internet, que o pessoal manda no nosso grupo de WhatsApp. Esses dias caiu um vídeo uma live desse canal aqui, confesso que eu não conhecia esse canal, comecei a assistir, hoje em dia tá assim, a gente começa a assistir as coisas, a gente fica na dúvida se é católico ou não, entendeu? Porque ali, sinceramente, tem hora que tem certos vídeos, certos podcasts que a gente assiste assim, a gente fala, será que esse povo é católico, né? Será que não é? Aí depois, no final ali, que eu percebi que era sede vacante. Ah, tá explicado então, né? E vamos fazer um react aí, o tema, acho que é anticristo. Eu assisti, porque eu tive que assistir para editar o vídeo, né? O vídeo tinha quase 3 horas. Então, eu assisti, coloquei algumas observações ali no meio da edição, mas pro Cris é react mesmo, né, Cris? Você não assistiu nada ainda, né? Não, Robson, eu assisti uns trechinhos lá que você me passou, né? Até porque eu acho que tem 3 horas quase o vídeo dele, a live, né? Tem quase 3 horas, gente. Olha, eu vou te falar uma coisa, essa igreja católica self-service que esse pessoal montou é brincadeira, né? A gente está vendo um bando de leigos, olha só, gente, um bando de leigos determinando o que a igreja tem que ensinar. A gente está vendo leigos pautando a igreja, a gente está vendo leigos trazendo doutrinas que não são católicas, para dentro da igreja católica, dizendo que aquilo é tradição. Hoje o Papa só tem poder de ligar, não tem poder de desligar mais. Eu não entendi isso. O Papa tem poder de ligar e desligar, gente. O poder das chaves é esse, ó. Ligar e desligar. É ligar tudo no céu e desligar tudo no céu. E o Papa anterior manda no Papa que vem depois. Exatamente. É como no seu trabalho lá, Cris. Vamos supor que você tem um chefe lá, um gerente. Aí ele sai, entra outro gerente novo. O gerente novo começa a falar as coisas como vai ser. Você fala, não, o outro falou que era do outro jeito. Cara, bom exemplo, Robson. É bem isso que está acontecendo, cara. É bem isso que está acontecendo no catolicismo, gente. Agora, porque assim, ó, o Papa, né? A gente já explicou isso em vários. E eu não sou expert nesse assunto, tá? Então eu dependo até do Robson, às vezes, do Felipe e tal. O único que pode julgar um Papa é o Papa posterior a ele, o que vem depois, entendeu? É o único, leigo nenhum tem poder para julgar o Papa. E vocês vão entender que esse react tem muito a ver com isso também, tá, gente? Cara, se você vê os comentários que eu recebo, Robson, né? Por exemplo, ontem o short. Esse documento novo aí? Aí sobre. Então, principalmente, né? O short que eu fiz ontem, né? Falando, quando que a igreja perdeu a autoridade para modificar, condenar, né? Reconhecer alguma coisa? Aí o cara escreve assim, ó, quando causa divisão. Você tem noção?
Quem decide isso? É o leigo? Causou divisão, então não aceito. Quando foi que a Igreja Católica foi assim, gente? A Igreja Católica não é democracia, não. Todo concílio causa divisão. Todo concílio, depois que acaba, tem uma ala que não gostou da decisão e vai embora. Exatamente. Todo concílio, toda decisão tomada. Depois, se der tempo hoje ainda, no final, depois da live, eu pretendo fazer um videozinho de 10 minutos, mas não sei se vai dar tempo, senão eu faço amanhã, cara. Explicando isso do modo histórico. Não é a primeira vez, por exemplo, que a igreja toma esse tipo de decisão. Não é a primeira vez, cara. Só que é a primeira vez que a gente tem um bando de leigos hereges achando que podem pautar a igreja. Né? Eu vou continuar usando esse termo porque eu sou um católico fodástico. Você é um herege, cara. Você é um herege. Só isso e mais nada. Até porque, Robson, para terminar, né? E já partir para o assunto do React, né, o documento também não proíbe, tá, gente? Nada, não está proibindo nada. Até. Quem lê o documento percebe que é uma orientação, né? É algo de orientação. O católico pensa que a igreja funciona assim, para declarar um dogma, Maria é corredentora, ponto final. Não é assim. Não é assim. A igreja tem que explicar. Se você for ver o documento lá sobre o dogma da Assunção, não tem toda uma explicação? É um embasamento histórico. É explicação teológica, embasamento histórico, na tradição, nas escrituras, nas decisões ali dos outros papas anteriores, tudo. Agora, sobre a corredenção, a própria igreja está assumindo, está tendo a humildade de dizer: nós não entendemos o suficiente. Sim. Pô, a igreja está... Provocaram a igreja, vocês vão fazer isso ou não? E a igreja respondeu: não vamos fazer porque nós não sabemos como explicar isso. Não adianta só chegar e falar: tá valendo a partir de hoje. Exatamente. E a igreja pegou, e o Chúcio, muito sabiamente, pegou e jogou o pepino no colo dos teimosos. Falou: se você quiser usar esse título, use, mas também vai ter que explicar. Vai ter que explicar, exatamente. Não sabe explicar, cala sua boca. Exatamente. Agora o cara chega lá, começa a falar: não, vou continuar chamando Maria de mediadora de todas as graças. Aí você pergunta pro cara: mas esse título, o que significa? O que quer dizer? Eu não sei. Não sei. Usavam antes, o Papa usou uma vez, eu vi alguém usando, gostei, eu vou usar também. Eles acham que funciona assim. Eu gostei do título, é um título a mais. É uma medalhinha que coloca mais, igual tem aqueles oficial lá do exército, tem um monte de medalhinha. É uma medalhinha a mais que colocou aqui, não precisa explicar o que é, só coloca a medalhinha, um enfeitezinho, né? Vamos enfeitar a Nossa Senhora, né? Quanto mais título, mais enfeite, mais bonitinha ela fica. Se tirar o título, tadinha, ela fica mais feinha. Meu Deus do céu, o católico é muito emocional, muito... Meu Deus. E como se Nossa Senhora tivesse preocupada com isso, né? Vamos ser bem sinceros. Um vídeo bom, uma live boa, tá, gente? É o do padre Lucas Mariano. Ele fez uma live de 2 horas explicando e comentando sobre isso, cara. Cara, muito excelente. Ficou até melhor do que o do padre Gabriel Vilaverde, tá? E aquela questão, Robson, as pessoas... Os videntes aí de Anguera, tá? Eles acham que simplesmente o tio de Fernandes sentou ali no computador e falou: eu vou acabar com essa porcaria, e começou a escrever um texto, cara. Os caras acham que o dicastério para a doutrina da fé é assim. Cara, cada item, presta atenção, ali falou sobre Maria Corredentora, Maria Medianeira de todas as graças, Maria Mãe do Povo de Deus. Cara, cada título desse, cada item tem um grupo de teólogos analisando todos esses aspectos que o Robson falou. Aspecto teológico, bíblico, histórico. Para montar um documento desse, cara, não foi assim da noite pro dia, não foi o Tio de Fernandes, entendeu? É toda uma equipe de teólogos para elaborar um documento. Tanto que se você pegar as referências bibliográficas depois, Robson, é Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Sabe, Carta contra Heresias de Santo Irineu. Cara, é todo um fundamento teológico, velho. Você acha que alguém faz isso da noite pro dia porque eu sou contra Maria, ou eu simplesmente, eu sou ecumênico agora, sabe? Então, e ainda tem uns argumentos, mas tão besta, gente, tão
besta. É porque a igreja agora é ecumênica. Cara, vai catar uma muda de roupa aí, vai lá que você ganha mais sozinho. Deixa eu ver quem já tá no chat aí, ó. Boa noite pro MRPB Pro. O Yuri, boa noite. O Rodrigo Yamazaki, boa noite. O Mauro Matias dos Santos, seja bem-vindo, meu irmão, boa noite. Quem mais tá aí? O Hino do Bolchevo, boa tarde, Rob. Já perdi as contas de quantos vídeos vocês já responderam sobre o Papa ser o anticristo. Vocês já estão mais cansados de ficar respondendo? Não, primeiro, isso aqui não é um vídeo resposta. Quando é vídeo resposta, eu coloco no título assim: vídeo resposta. Resposta ao canal tal. Porque na resposta eu vou lá, preparo o materialzinho, coloco os contrapontos e tal. Isso aqui é um react. É um react, entendeu? Outra coisa, se eu for ficar fazendo react só de assunto novo, aí fica complicado, né? Aí eu vou começar a cobrar dos outros canais também. Vamos fazer vídeo resposta de assunto novo. Porque eu e o Cris, a gente tem mais de 10 anos que a gente vê os católicos rebatendo: Maria teve mais filhos. Não, Jesus é o único mediador. E não sei o quê. Vamos cobrar dos outros canais também, pô. Ainda falando sobre os irmãos de Jesus, é complicado, né? Toda hora tem caçar um assunto assim novo, meu. Tem umas coisas assim que eu tipo, Pedro é pedra, cara, eu já não aguento mais, cara. Pelo amor de Deus. Tipo assim, a gente sobre isso, não, cara. A gente já tá cansado realmente de responder isso, mas é só nós que responde. Se a gente não responder, ele vai falar o quê? Eu vou falar se Maria era virgem ou não, se ela era imaculada ou não? Eu vou ficar rebatendo só a escritura? Deixa isso para os outros, cara. Os outros que gostam vamos falar uma coisa diferente, né? Então é um react, né? Vídeo. Mas esse aqui é interessante, cara, porque aqui a gente está vendo um sede. Eu já vou dar um spoiler aqui, Robson. É um sede vacantista judaizante, velho. Cara, eu nunca pensei nisso na minha vida. Nunca pensei. Um sede vacantista judaizante, cara. Um ebionista. E é dois caras que eu nunca tinha visto antes na vida. Eu vi pela primeira vez essa semana. E um deles já falaram já no chat aqui, vai ver o vídeo do fulano, vai ver o vídeo lá do fulano, e o fulano, vou mostrar aqui para vocês as ideias do fulano. Pelo amor de Deus. A cada uma, mano. Normalmente o sede vacantista, ele não é judaizante, tá, gente? Pelo menos que eu conheço, né? Eles não são ligados a grupos judaizantes. Esse aqui parece que é, mano. A nova modalidade agora de sede vacantista, óbvio. Sede vacantista e bionista. Só que me faltava, meu. Boa tarde aí pro Kaique. Boa tarde pro Diogo do Deck. Boa tarde pro Rafael. Edson Pessoa tá aí. Boa tarde. Quem mais tá aí? Mendigão do Bofete. Muito boa tarde. Quem mais aí? Eu bloqueei uma página no Facebook. Teve a cara de pau dizer que o Papa Leão XIV transformou a Santa Igreja Católica numa imensa, como Lutero. Boa tarde pro Fabrício, boa tarde pro Vander e o Pé Vermelho aí, ó. Boa tarde, Pé Vermelho. Quase que o vendaval levou o Pé Vermelho. Ela perto, não? Eu acho que é lá para a região do não sei. Onde que fica? Rio Branco do Iguaçu. Porra, mano, tem uma menina que ela... Não é que ela foi levada pelo ciclone, né, meu? Mas ela arrastou ela assim, ela bateu assim na parede e morreu, cara. Nossa, que coisa lamentável, velho, sério. Casa de madeira não sobrou nenhuma lá, né? E nessas cidades do interior, assim, é o que mais tem, né? Caramba, eu tenho certeza que o Vidente de Anguera amanhã aparece uma profecia, né? Pra lá. Profecia da bagaceira. Então vamos lá, vamos aqui ao vídeo. O nome do com canal, base na Sagrada Escritura, com base... O nome do canal, esse é um nome esquisito aqui, eu não lembro, não sei falar. É do tal Dr. Juliano e um tal de Carlos Bezerra. E eles estão fazendo um curso sobre o anticristo, não sei o quê. Vamos ver a exegese deles. Eu achei legal aqui, porque pelo menos eles tentaram fazer uma exegese. Tentaram, né? Vamos ver a exegese deles aqui. Esse maluquinho aí, o advogado aí, ele parece com o João Vitor Gonçalves, né? Do Resgate da Alma. Não parece? Faz lembrar. Vamos ver aqui. E eu aumentei a voz, está esquisitinha, porque eu deixei no 1.5.
Vamos ver aqui. Aí se não der tempo de fazer o react, mas acho que vai dar, é curtinho, tem... Se não der tempo, a gente faz... Tá umas 7h30, tá umas 7h30 ali, o 7h40, eu tô cegado ainda. Eu fiz um corte, deu meia hora, eu acho, aqui, meia hora. Beleza. Mas se não der tempo, a gente faz a parte 2 lá no Cris. Lá. E eu mandei um link lá pro Felipe, vamos ver se ele visualiza aí. Vamos ver o que eles falam sobre o anticristo. Maiores delongas, nós vamos começar agora então a aula. O objetivo da aula de hoje é apresentar a doutrina católica a respeito... Já tá mentindo, né, gente? Puta que pariu, velho. Olha, eu vou te falar. Presta atenção. Apocalipse, tá? Estamos falando só do Apocalipse agora. Quando alguém abre um vídeo falando eu vou mostrar a doutrina católica, esse cara é um mentiroso. Ele já tá mentindo, nem assista o vídeo. Não interessa se é preterista, se é futurista, se é guitarrista, taxista. Não interessa, velho. Falou que vai mostrar a doutrina da Igreja Católica, o cara é um mentiroso. Tá? Ele tá mentindo, porque a Igreja Católica não tem doutrina em cima de interpretação do Apocalipse. Cara, que doideira é essa, gente? O que tá virando o catolicismo? E não tô falando do clero, tô falando dos leigos. O que tá virando o catolicismo, gente? Puta que lá merda. Cara, se ele falar assim, ó, vou mostrar aqui uma interpretação plausível, alguma coisa nesse sentido, beleza, tá, tudo bem. Tem católico, tem realmente santos, padres, doutores aí que ensinaram futurismo. Agora, é a doutrina da Igreja Católica. Pô, tenha santa paciência, gente. Tá mutado aí, Robson. Então, o que a gente vai ver a partir de agora aqui é a doutrina da Igreja Católica. Poxa vida, que legal. Do anticristo, com base na Sagrada Escritura, com base nos padres da igreja, com base no magistério tradicional, magistério pré-conciliar, esclarecendo erros que são comuns a respeito desse tema, e principalmente, a gente não está aqui só para brincar de estudar ou só para satisfazer a curiosidade de ninguém. Você viu? Com base no magistério pré-conciliar, ou seja, antes do Concílio Vaticano II. Vamos ver. Já viu que o cara é sede vacantista, não tem igreja, né? É um desigrejado. Né? Infelizmente é desigrejado, não tem mais comunhão com a Santa Sé, enfim. Como dizia o Cláudio Campos, né, as viúvas do rito tridentino. Conheço, agora há pouco chegou a notificação de um vídeo no canal dele. Eu entrei lá, nem lembrava dele, nem lembrava que eu era inscrito no canal dele, mas eu sou inscrito lá. Mas quem que é? Depois eu te falo. É um católico apologeta aí. Depois eu falo para você. Mas eu não conheço assim, nem lembrava que era inscrito no canal dele, entendeu? Enfim, não acompanho ele não. O que eu queria falar é o seguinte, pelo que eu percebi desse vídeo aqui, Cris, esse pessoal tem um pouco de, sabe, gnosticismo. Eles o tempo todo falando assim, ó, as pessoas, quando chegar o anticristo, as pessoas que não tiverem o conhecimento vão aderir ao anticristo. Então vocês precisam ter o conhecimento, conhecer como que o anticristo vai agir, conhecer isso, vocês precisam conhecer aquilo. E os católicos hoje não têm conhecimento da verdade, vocês precisam... Não beira assim um negócio meio, sabe, de gnose, de conhecimento, vocês precisam ter esse conhecimento para não serem enganados, para se salvar. É tipo ET Bilu, né? É tipo ET Bilu, busque conhecimento, cara. É complicado. Eu, nessa live, pelo menos aqui, eu vi uma certa gnose ali, entendeu? Você precisa ter conhecimento. Não importa se tem sacramento, se você leva uma vida ali certinha. Se você não tiver o conhecimento, você vai pro capiroto. O objetivo aqui são duas coisas. Primeiro, fortalecer os fiéis na fé católica tradicional e, principalmente, na vigilância. Porque esse é um assunto importantíssimo, diz respeito a um dos sinais mais importantes que prenunciam a parousia, a segunda vinda de Nosso Senhor, e a Igreja Conciliar, em geral, ela está dormindo em berço esplêndido, ela está descansando, não está acontecendo nada, na cabeça deles não está acontecendo nada, está tudo maravilhosamente bem, o que o futuro reserva é simplesmente maravilhoso e perfeito, ninguém precisa se preocupar com nada, e os fiéis vivem dessa forma. Nós observamos isso. E o católico, o cristão, ele precisa viver
permeado por uma certa tensão escatológica, uma tensão escatológica saudável. Ele precisa estar de olho no que está acontecendo dentro da sua casa e também no mundo em geral. Porque ele precisa estar atento aos sinais dos fins dos tempos, que nosso Senhor delimitou. Ele parte daquela premissa de que agora a igreja vive uma crise que nunca viveu, né? Ele parte dessa premissa aí. A igreja não está acontecendo nada. O que está acontecendo na igreja? A igreja tem problemas, cara. Então, assim, e quando não teve? Aí a única pergunta que eu faço para você advocantista é quando que a igreja não teve problemas? Né? Não, mas agora é maior. Tá, e aí? Você está dosando, né? Agora é maior, então não pode. Quando era menor, podia. Entendeu? Então, você vê que essas pessoas não têm o mínimo de argumento. E ele já falou aí que a pessoa... quer dizer, já disse para que veio, né? O advogado aí, que é doutor Juliano, né? Já disse para que veio. Ele disse que o católico tem que viver uma tensão escatológica. Tá aí. É só para isso que eles servem. Botar medo nas pessoas. Entenda a tensão escatológica como viver no medo. O católico tem que viver sentindo medo do futuro. É isso que ele quer dizer com tensão escatológica. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Se eu vivesse num mundo perfeito, aí eu realmente iria ter dúvidas se Deus existe, cara. Tô falando sério. No fundo, todo esse pessoal aí, esse pessoal alarmista e sensacionalista, eles têm a intenção de fazer o católico viver constantemente com medo do futuro, com medo. Aí, mas eles não podem falar isso. Eles vêm e falam numa tensão escatológica. Tensão escatológica, cara que o católico tem medo de morrer, católico tem medo do futuro, tem medo do castigo, tem medo de... Cara, não é católico, velho. Você não é católico. Como o Perim falou, o Perim que é sábio, né? O Perim, a sabedoria em pessoa. Perim é filósofo, né? O Perim é filosofia pura. A tensão escatológica que a gente tem que ter é com a nossa morte. Você tem que se preocupar, eu posso morrer daqui a pouco, eu posso tropeçar aqui no pé da cama, bater com a cabeça na quina ali da cabeceira, morrer. E aí, eu vou estar salvo, eu vou estar com a minha alma em risco? Essa aqui é a tensão. A tensão é com você, pessoalmente, particular, e com os seus entes queridos que estão na sua volta. É isso que é tensão escatológica. Porque escatologia não é só fim do mundo, escatologia é o fim da sua vida também. Escatologia é o estudo das últimas coisas, as últimas coisas que dizem respeito ao fim da sua vida, né? Nesse sentido, sim, a gente tem que viver numa tensão escatológica. Mas não tensão escatológica com o fim do mundo, com estrela caindo do céu, com o anticristo vindo aí e perseguindo cristão. Pelo amor de Deus. Ontem, eu assisti um pedaço da live do Carlos Laia ontem, né? Até assim, até não concordo muito com a posição dele, assim, a respeito do documento, mas ele falou um negócio interessante, né? O pessoal fica aí, que tem que se preparar para o juízo final. Ele falou, o meu juízo final é quando eu morrer, cara. Eu não tô nem aí quando vai ser. Ele falou a coisa mais correta que ele falou ontem na live, né? Assim, entendeu? Um abraço para ele. Assim, cara, o meu juízo final que me preocupa é quando eu morrer, cara. Pode ser amanhã. Tô preocupado que dia que Jesus vai voltar. Não tô nem... Isso aí eu não tô preocupado, não, cara. Então o pessoal fica aí, não, se preparar com vela de abelha, se preparar com não sei o que, Robson. Tá? Cara, o cara morre amanhã. O que você vai fazer com essa vela de abelha? Igual o Perim falou, Perim falou, isso aí é puro John Jones. Jim Jones. Puro. Jim Jones puro, cara. Exatamente. Se preparar para as trevas. Aquele outro caso que eu até mencionei, né? Numa live que eu fiz, que eu falei daquela seita lá. Achou que ia passar um cometa, o Halley Bob, e ia trazer uma nave espacial que ia abduzir eles, cara. Morreram tudo, tiraram a vida 39 pessoas. Tá? Seita apocalíptica. 90% dos católicos não fazem ideia do que é escatologia e o cara quer que tenhamos uma tensão escatológica. Porque o católico, esse é um assunto, esse é um tema. O católico brasileiro, pelo menos, não gosta de estudar. O católico gosta do quê? Mariologia, cristologia, né? Eclesiologia. Mas, angiologia eles não gostam de estudar. Eles não gostam de estudar escatologia. 2 temas que eles não gostam. Eles não gostam de estudar angiologia para aprender o quê? Para aprender como que o demônio nos leva para o inferno. Eles não gostam de estudar escatologia e aí eles ficam sem saber o quê? Sem saber do que eles têm que ter medo.
É lógico que católico, 90% não sabe o que é escatologia. Católico, 90% não sabe o que é Apocalipse. Exatamente. Para 90% dos católicos, você perguntar o que é Apocalipse? Apocalipse é o fim do mundo, é a estrela caindo do céu e o planeta explodindo. Né? Tanto é que no inglês eles traduziram Apocalipse. No português eles mantiveram no grego. Não sei porquê. Não sei porquê. Você vê Apocalipse lá, para os ingleses, é revelação. É, livro é revelação, não tem nada a ver com o fim do mundo. O que eu falo, Robson, o católico ele tem uma coisa muito assim, que eu acho que eu entendo o que eu estou falando, tá, gente? Que eu falei exagerado na questão lá de Maria, mas tem um exagero que é muito bom. O católico gosta muito de rezar, Robson. Isso é inegável, tá? Eu que sou meio vagabundo, tá? Eu vou ser bem sério, rezo muito pouco. Mas o católico, ele gosta muito de rezar. O católico reza muito terço. Não estou criticando, Robson. Estou falando que é ótimo isso aí. Reza muito terço. Pô, tem católico que levanta 4 horas da manhã para rezar o terço com o Frei Gilson, Robson, entendeu? Cara, não tem protestante que faz isso não, Robson. Não existe protestante. Frei Gilson gosta... do Frei Gilson a gente vê ali que é algo espiritual, cara. 600 mil pessoas. É Deus ali agindo. Isso aí tá claramente, a gente vê isso. Não é questão de política, nem de simpatia, não. Nem de... Você, né? Não tem explicação. Cara, tem gente que não é católica e tá lá, levanta, entendeu? Então, assim, o católico ele gosta muito de rezar, cara. Ele reza muito, ele gosta muito mesmo. E principalmente as novenas, né? Os católicos gostam muito de participar de novena, né? Grupo de oração também. Então o católico gosta muito. Só que na parte da teologia, infelizmente, cara, a gente tem que ser sincero, né? O católico não gosta de teologia, cara. Não gosta. O padre Gabriel Vilaverde falou ali, ó, o católico tem que conhecer a Bíblia. Tá certo que o padre Gabriel falou, não conhece, não lê. O católico, ele acompanha a liturgia diária ali, tá? Mas a Bíblia mesmo, pegar para ler a Bíblia, não leem, cara, não adianta, sabe? E aí é lógico que abre porta para as críticas protestantes, tá? Nesse caso, é uma crítica construtiva. Sim, é difícil, cara. Eu e o Cris, a gente faz vídeo aqui, sabe, mostrando as escrituras, estudando as escrituras, fazendo exegese. Eu adoro fazer isso, abrir um vídeo aqui, pegar, ó, aqui nessa passagem, vamos estudar essa passagem, o que quer dizer? E, sabe, fazer uma exegese. É difícil, cara, por incrível que pareça. É difícil você ver que canal católico apologético fazendo isso. Tirando o canal de padres e bispos, que tem muito canal de padre e bispo que faz ali, né, homilia, faz uma reflexão sobre o evangelho, mas tirando esses canais assim, tipo o padre Paulo Ricardo, assim, e de padres, vocês, sinceramente, falem no chat, qual canal de católico no YouTube que costuma pegar e fazer exegese de texto bíblico? Não tem. Eu tiro um exemplo, Robson, o canal do Thiago Bruno. O canal do Thiago Bruno, ele faz um vídeo que é o padre que entrou na missa com um drone levando no Santíssimo, tá? Cara, tem 30 mil views. Quando ele leva um apologeta lá, Robson, e faz uma live de apologia mesmo, sabe, tal, cara, é 3 mil views. Entendeu? Cara, entenda, 10% da visualização. Por quê? Porque o católico, ele gosta daquilo, sabe, essa coisa de denúncia, né, que hoje está muito na moda, denunciar paróquias, denunciar padre também, ele gosta muito disso, deste lado. Como eu falei, você pega o canal como é o nosso amigo lá, Robson, que está na Canção Nova agora? A Canção Nova? O Thiago Bruno. Não, o que era meu Rafael Brito. O Rafael Brito. Pega os vídeos apologéticos do Rafael Brito. Nossa! Cara, é mínimo de views. Ali é um cara que estudou mesmo teologia. O Rafael Brito é demais, cara. O Rafael Brito é uma exceção disso que eu falei. Cara, é bom. Então, pega os vídeos de apologia. Mas por que ele não tem tanto assim engajamento do povo? Qual que é o tema que ele gosta? Angiologia. Católico não gosta disso. Quais as disciplinas de teologia que católico brasileiro gosta? Todas aquelas que dizem respeito a confrontamento com o protestante. Exatamente. Aquelas ali que tem tipo um consenso entre protestante
e católico, eles não se interessam. Eles gostam de aprender sobre aquilo para confrontar protestante. Você vê, escatologia mesmo. Escatologia, católicos é futurista, protestante é futurista. Ah, vamos andar de mão dada. Angiologia, com exceção dos aniquilacionistas, né? Também tem um pensamento mais ou menos parecido. Então, vamos andar de mãozinhas dadas. Né? Agora, quando foge disso, quando é coisa para confrontar eles, aí desperta interesse. Por isso que eles têm interesse em Mariologia e esse tipo de coisa, né? É complicado. Mas só para terminar, então, você pega um vídeo do Rafael Brito que está dando uma aula apologética, cara, 300 views, você pega o vídeo dele rezando o terço, cara, 3, 4 mil views, entendeu? A proporção, entende? Não tá errado, cara, a gente rezar, não tô criticando, tô falando só que o mesmo interesse que o católico tem que ter nessas devoções, né? Na oração, no terço, devoção, tem que ter também na teologia, gente. Tem que ter, cara. A gente tem que ser. O católico cara, o catolicismo é arsenal. É um arsenal teológico, pô. A gente tem que desfrutar disso tudo. Por favor, então, coloquem no chat aí, né? De repente eu estou errado, mas coloquem no chat os canais de católicos, com exceção dos padres, porque sempre quando eu quero ver uma reflexão sobre alguma passagem da Escritura, alguma exegese, cara, sempre aparece para mim só canal de padre. Mas tirando os canais de padres e de bispos, por favor, coloque no chat, você está equivocado, tem o canal do fulano, que direto ele faz exegese aqui, ó. Direto ele pega texto bíblico e começa a pregar, a fazer uma análise. Por favor, coloca aqui no chat, né? Quais canais que fazem exegese católica. Protestante é o que mais tem, né? O Mauro Matias falou, Robson, eu vi no início de um vídeo você falando que não recebeu do YouTube as doações do Superchat. Qual é o melhor jeito da gente apoiar vocês? Então, tá retido. Do último mês, tá retido. E a gente que é canal pequeno, eu e o Cris, a gente não tem contato direto com os caras lá, entendeu? A gente manda um e-mail e eles não respondem e a gente fica sem saber o que fazer. Por parte do banco aqui, o banco diz que não tem nada, o AdSense lá do Google não dá retorno. Então, se eu não conseguir resolver isso, eu vou desmonetizar o canal, porque não vou ficar dando dinheiro pro pessoal, né? E, como eu falei, a melhor forma, eu gostaria, se fosse para me escolher, o Pix. Pix é a melhor forma, gente. Porque nem sequer eu preciso dividir com eles, né? Porque o AdSense ainda fica, acho que 30% para eles, uma coisa assim. Então, o Pix, o Pix do Cris é o e-mail do Cris, crismacabeus@gmail.com. O meu é canal do Robson 2.0@gmail.com. Então, a melhor forma seria Pix, se eu pudesse escolher. Mas... Robson, se eu conseguir mudar a configuração das letras aqui do nosso nome do Pix embaixo para escuro, acho que vai ser melhor. O pessoal não está conseguindo ler aqui, cara. Então, deixa eu ver aqui como é que faz. É bem do ladinho, no ladinho, acho que é o primeiro ícone ali. O primeiro ou segundo ícone. Dá para mudar a cor, será? Dá. Você clica bem do lado, é o primeiro item que tem lá. Não sei como é que muda a cor. Bem do ladinho ali onde tem chat e tal, ali tem tudo ali, né, para você colocar chat, alguma coisa assim, né? Clica no segundo ícone do lado. Então, abriu aqui configurações aqui, mas não sei como é que muda a cor. Aí em cima tem umas opçõezinhas lá acho que é o primeiro ou segundo, se você baixar, que o meu aqui não mostra, né? Como que. Depois eu vejo, porque eu não estou achando. Eu clico aqui. Beleza. Então deixa da próxima vez a gente muda. Editar, aí abre configurações. Eu não sei. Depois eu mudo. Mas é isso. É canal do Robson 2.0@gmail.com, crismacabeus@gmail.com. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui antes da gente ir. Deixa eu ver se tem mais algum comentário no chat aqui. A Daniela chegou aí. Boa tarde, Daniela. Seja bem-vinda. O Luiz Carlos falou que o Dom José Falcão Barros, eu acompanho o canal dele, assisto. Ele é bom. É isso aí. O Miorim Chinês chegou aí. O professor Felipe Aquino, é bom também. Só isso. Tem mais algum? Conhece Live Pix? Eu vou ver esse negócio de Live Pix aí.
Vou dar uma olhada. Vamos então voltar para o vídeo aqui. São Paulo apóstolo também, a escritura em geral traz muito sobre isso, e quando nós analisamos esses pontos através dos materiais que nós temos, a escritura, o magistério dos santos padres, e etc., nós vemos que isso está muito perto de acontecer, muito perto. Existem ensaios para cumprir as últimas profecias antes da parousia, nós vemos isso o tempo todo. E a gente precisa estar de olho nessas coisas, principalmente, por quê? Porque a sua salvação, assim como a minha, também estará ameaçada quando o anticristo aparecer. É gnose, cara. Por isso que eu falo que é gnose. Você tem que saber reconhecer. A salvação tá ligada ao anticristo. O que tem a ver, cara? Então quem não reconheceu o anticristo vai pro inferno. Meu Deus. Cara, eu só não sei qual tipo, o que é o tipo de anticristo dele. Se é um bichão ou é uma pessoa. Pelo jeito é uma pessoa, né? O anticristo dele. Ele vai falar mais pra frente que é uma pessoa. Cara, mas que faz. Cara, que. Não, vai ter base bíblica. Fascinação que essas pessoas têm pelo anticristo, meu. Eles dormem sonhando com o anticristo, que vem esse anticristo, mano. Sinceramente, tá preocupado com o anticristo, cara. Mesmo que venha um bichão, cara, eu tô nem aí com o anticristo, cara. Eu quero que o anticristo se dane. Para católico não tem que ter preocupação com o anticristo, com um demônio, com nada, cara. Sabe? Mas vai enganar, eu já falei, esse anticristo que vocês pregam, ele vai enganar quem, cara? Ele vai enganar quem? Tem tanta gente falando dele que... Cara, não, cara, vai enganar católico, o anticristo vai enganar o católico o católico protestante espera a vinda de Cristo no céu. Tá, beleza, não vem no céu, vai enganar quem, cara? O judeu espera um guerreiro com espada que vai, né, vai trazer o Monte Sião de novo, né, como o centro da terra, sabe? Como é que vai enganar? E o islâmico nem se fala ainda, velho. O islâmico vai lá e corta a cabeça desse anticristo aí. Entendeu? Porque ele seduzirá quase todos os fiéis católicos. Ele seduzirá quase todos. Aqueles que não se deixarão enganar pelo anticristo e não se tornarão adoradores de Satanás através do anticristo serão poucos, serão um restante. A grande maioria vai nadar de braçada na apostasia que o anticristo vai turbinar no mundo todo. Ele não vai assumir apenas controle religioso sobre o mundo, ele vai assumir controle político sobre o mundo também. E a maioria das pessoas vai se entregar aos braços do anticristo. Muitos vão fazer isso porque não tem fé, enfim, porque vão apostatar realmente da fé, e muitos vão fazer isso por ignorância. Muitos vão fazer isso por ignorância, ou seja, não conhecem, não tem conhecimento. Cara, esse vídeo aqui tá muito gnose pro meu gosto, hein? Muitos vão fazer isso porque não tem o conhecimento. Porque não vão entender exatamente o que está acontecendo, porque não conhecem as profecias, porque não sabem. Aí, ó. Acompanha a gente aqui que vocês vão conhecer as profecias, aí vocês vão se salvar. Do que se trata aquilo, porque aprenderam com base na doutrina pós-conciliar, que mudou o ensinamento a respeito do anticristo. Opa. Pelo contrário, cidadão. Pelo contrário, agora eu vou falar sobre pós-concílio e antes do concílio. Foi pós-concílio Vaticano II, tá? Eu não estou criticando o concílio, não, porque para mim todos os concílios são válidos. Mas foi pós-concílio Vaticano II que começou a entrar essas bizarrices futurísticas dentro da interpretação do Apocalipse, cara. Essa é a realidade. Dentro do catolicismo, presta atenção, gente. A teologia liberal, ela como se diz, ela fez ela invadiu o protestantismo, primeiramente, tá? A teologia liberal. Os sionistas ali, tá? Eles usaram primeiramente o protestantismo. E depois desse modernismo na Igreja Católica, os católicos começaram a aderir isso daí. Cara, você não vê católico antes do Concílio Vaticano II falando de igreja ser prostituta babilônica, muito menos igreja católica falsificada, alguma coisa nesse sentido. Foi depois do concílio que começou realmente a vir essas ideias aí que é meio protestantizada, tá? Eu não estou aqui falando que o concílio que é o causador disso, longe de mim. Não estou falando que é o concílio, estou falando que foi pós-concílio que começou com essas ideias aí. O que turbinou essas ideias foi essas aparições aí de bagaceira. Então, exatamente. De La Salete em diante, ó, só isso aí que turbinou. Né? Mas no final, Cris, ele vai falar do catecismo amarelinho.
Sempre tem que ter o cartão amarelo. Vamos então ver a respeito de tudo isso agora. Então, primeiro eles começam com Daniel 7. E eu quis fazer um react porque eles fazem ainda um pouco de exegese, entendeu? Isso que eu acho legal. Os vídeos que eu mais gosto de fazer react é esses daqui, que eles tentam fazer exegese, né? Porque sem exegese, só coisa tirada da cabeça, fica meio difícil analisar. Mas vamos ver a exegese Daniel 7. Não sei aonde que eles viram anticristo ali, mas vamos ver. E nós vemos um momento importantíssimo em que esse assunto foi abordado. Nós vemos através do profeta Daniel, no capítulo 7º da sua profecia. Ele diz o seguinte: no primeiro ano do reinado de Baltazar, rei da Babilônia, Daniel, estando em seu leito, teve um sonho, e visões surgiram em seu espírito. Consignou por escrito esse sonho e a substância dos fatos. Assim se manifestou. Pois muito bem. Ele começa, então, a descrever 4 ventos que ele vê oriundos do céu, precipitando-se sobre o mar, e fazendo emergir do mar, ou seja, do mundo, 4 feras, que representavam 4 grandes domínios políticos. Então, ele vai descrevendo, né? Um pouquinho. Você vê que ele interpretou correto o mar aí. O mar interpretou correto, que vem do mundo, ó. Tá vendo? A interpretação correta seria os povos pagãos, né? Ó, vem dos povos pagãos, tá? Mas ele acabou interpretando correto. Vamos ver onde ele vai chegar nisso daí. A primeira fera parecia com um leão, mas tinha asa de águia. A segunda fera... Mas eu não gosto, assim, sabe? De cara que ele vai lendo, ele não lê conforme está no texto, ele pula versículos, Isso. E ele faz isso muito aqui, entendeu? Ele vai lendo até onde interessa. A hora que eles forem ler o capítulo 13 do Apocalipse, você vai ver muito bem isso. É muito engraçado. Eles vão lendo, vão lendo, vão lendo. A hora que chega ali onde ele fala, não, a partir daqui vai complicar para mim. Aí ele corta, aí ele para. Né? Parecia um urso, enfim. A terceira fera parecia uma pantera, que tinha 4... Você vê, ele não vai analisando o texto. Ele vai pulando, pulando, e até chegar naquilo que interessa a ele. A primeira fera, a segunda, a terceira, para ele, ó, ele não está nem aí. Ele analisa o que é cada fera. Ele quer ir direto na quarta-feira. É assim que se faz exegese? Mas lógico que não. Lógico que não. Até porque as características ali de cada animal ali, né, são importantes para ter um total entendimento da situação. Senão é lógico que você não vai chegar no Império Romano ali, Robson, entendeu? Você não vai chegar na fusão do Império Romano com o barro, né? Você não vai conseguir chegar se você não fizer exegese de cada animal ali, né? Aqui falando sobre apostasia no final dos tempos que Cristo profetizou. Sim, ele vai falar sobre isso no vídeo ainda aqui. Ele vai falar da apostasia. 4 asas de pássaro e tal. Agora ele fala sobre uma quarta fera, que ele não consegue discernir exatamente do que se trata, porque ela é um híbrido de todas as feras anteriores que ele descreveu. E sendo um híbrido de todas as feras anteriores que... Não sei de onde que ele tirou isso. Não sei de onde que ele tirou isso. Eu ia falar isso. Por isso que eu falo, né? Tem que ler o texto, ser fiel ao texto. Em nenhum lugar diz que é um híbrido das feras anteriores. Não diz. Não diz. Diz que é semelhante. Gente, diz que é semelhante. Tá? Não, o texto de Daniel, Daniel diz o contrário. Já que a gente vai para o texto, vai falando aí. Mas eu acho que ele tá fazendo ali como se diz, tá tentando unir o Apocalipse 13 com o Daniel 7, entendeu? Sim, mais ou menos isso. Daniel 7 fala o contrário. Fala por duas vezes. Que é um animal diferente, né? Diferente. Olhando aqui o segundo animal, eu continuei olhando aqui outro animal semelhante a um leopardo. Depois disso, continuava olhando. Tinha também esse animal, 4 cabeças, e o domínio. Depois disso, continuava olhando nas visões, e eis aqui, versículo 7, Daniel 7, versículo 7. E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia pedaços, e pisava e sobrepujava. E era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Exatamente. E mais na frente vai falar de novo, mais na frente vai dizer de novo que era diferente dos outros. Né? Ou seja, o livro de Apocalipse fala em um momento ali que é semelhante, né?
Vai falar, ó, e a besta que subiu do mar é semelhante a um leopardo, com pés de urso e tal. Só que o livro de Daniel é o contrário, diz que é o oposto. É o oposto, né, dos outros. Ou seja, falar a verdade, nenhum dos dois textos fala de algo híbrido, como ele está falando, tá? A única coisa que fala no Apocalipse é a semelhança, que é diferente, no livro de Daniel fala que é diferente, né? Ainda é bem diferente do que ele está falando aí. Né? Porque quem criou os outros 3 reinos, que vem antes, foram considerados ali servos de Deus. Você pega o primeiro reino, que é Nabucodonosor, é chamado ali de servo de Deus. Você pega o segundo reino, Ciro, é chamado de ungido de Deus. O terceiro reino ali, de Alexandre Magno, os judeus consideraram ele como um salvador, um libertador. Né? Então, por isso que vem o quarto reino, que é diferente, porque o quarto reino é pagão e pronto, final. Não tem ninguém ali que é, né, considerado pelos judeus um salvador, um libertador, um Messias. Né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é isso. Ó, no livro de Daniel, não diz que é híbrido, não, tá? E ele descreveu, ele dá os traços dela, e tem uma característica que chama a atenção. Tá vendo? Ele não aborda o texto ali no contexto. Ele vai por uma característica, ele ignora o resto tudo, cara. Não é assim que faz exegese, meu irmão. Ah, tá certo, o texto é muito longo, eu não quero ler, eu quero fazer uma coisa rapidinha aqui. Bom, mas seja honesto, você vai falar de uma característica, fala das outras. Porque o que eu estou querendo dizer com isso, Cris? A principal característica, o que é? Pô, é 3 reinos e depois vem o quarto. Não são assim, 3 reinos, passa 2000 anos e vem o quarto. É seguido um do outro, né? É seguido. Para vocês entenderem o Daniel 7, vocês têm que ler todo assim como faz com o Apocalipse. Você entendeu o texto de Daniel 7, você tem que ler, né, em conformidade ali com Daniel 2, com Daniel 9. Leia Daniel 7 junto com Daniel 2, onde fala da estátua de Nabucodonosor. Está falando da mesma coisa. Ali em Nabucodonosor fala o quê? 4 reinos na estátua, né? O primeiro reino, segundo reino, terceiro reino, quarto reino. Que vem depois do seu. E depois do quarto reino, o que aparece? Aparece um reino menor que se junta com o quarto. E depois vem Jesus Cristo com o reino milenar. Daniel 7 é a mesma coisa. É o primeiro animal, o segundo animal, o terceiro animal, o quarto animal, que são reinos. É a mesma coisa. Então, se é o primeiro reino, segundo reino, terceiro reino, quarto reino, que é o quarto animal. E quando vai falar do chifre pequeno, o chifre pequeno é aquele quinto reino pequeno que é de barro que surge lá na estátua. Esse chifre pequeno não faz parte do quarto animal. Esse chifre pequeno é um reino menor que se junta com o quarto animal, esse chifre pequeno. E aí continua a sequência. Depois vem Jesus Cristo, o reino milenar. Daniel 9, 70 semanas, é a mesma sequência. Entendeu? Mas não. Segundo a interpretação dele, tem um reino, segundo reino, terceiro reino, um hiato ali de 2000 anos, aí depois vem o quarto reino. Será que ele considera esses animais? Eu não sei qual que é o tipo de interpretação que ele faz. Será que ele considera esses animais os mesmos ali da estátua de Nabucodonosor? Porque talvez na cabecinha dele também, cada animal ali, tipo, um é o Império Romano, o outro é o Império da Mongólia, o outro é o Império Austro-Húngaro, essas bizarrices aí que a gente vê os futuristas fazendo, né? Daniel 7, lê à luz de Daniel 2. Está falando das mesmas coisas, usando simbologia diferente. Né? Exatamente. Obrigado, Felipe, mandou R$10,90 aí. E, Felipe, eu mandei o link lá, cara, se você quiser entrar. Deixa eu ver se ele respondeu aqui. Eu mandei o link no zap dele lá. Ele não respondeu. Dá o link, se você quiser entrar aí, Felipe. Manda bala. Vamos aqui, vamos continuar aqui, peraí. Obrigado aí pelos R$10,90, hein? Vamos continuar.
Então, essa fera, ela tem 10 chifres, e junto aos 10 chifres, nasce um 11º chifre. Esse 11º chifre não faz parte do quarto animal. Esse 11º chifre é aquele rei, o barro da estátua lá, que se junta com o ferro e forma o pé da estátua de Nabucodonosor. E o que é o barro lá da estátua, Cris? A terra. A terra. O que é a terra? Reino de Israel. Israel. E esse chifre pequeno que surge no meio dos 10 ali, é Israel. É Israel. Israel da época de Jesus. Entendeu? Só que ele interpreta esse chifre pequeno como um 11º chifre do animal. O animal tem 10 chifres, o animal não tem 11. Então, se o texto fala que são 10 chifres, e no meio deles surge um, esse um é a parte. Ou seja, é um chifre que saiu deles e está unido a eles, mas não faz parte deles, porque se fizesse parte, seria 11 chifres e não 10. É 10 mais 1, tá, gente? É 10 e 1, não é 10 e esse 1 que não faz parte dos 10. Simples. Sim, porque se esse chifre pequeno fizesse parte, seriam 11 chifres, pô. É uma coisa tão lógica, questão de lógica, né? Mas enfim. Menor, que derruba 3 dos chifres anteriores e basicamente assume o controle das ações dessa grande fera, tá? Não. O texto diz que ele assume a ação da fera? Eu creio que eu não vi isso, não. Vamos ver, versículo 8. Estando eu considerando os chifres, eis que entre eles surgiu um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos grandes de homem, blá, 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 e continuei olhando, até que foram postos os tronos, aí vai falar de Jesus, né? Então estive olhando por causa das grandes palavras que provinha do chifre que estava olhando, até que o animal... Não diz que o chifre pequeno tomou o poder da fera, as ações da fera. Aí é que tá, Robson, isso que é o problema. Quando a gente faz um vídeo, gente, a gente coloca o texto na tela. Porque ele tá lendo ali, a pessoa não sabe o que ele tá lendo, e ele vai colocando coisas que não fazem parte do que está escrito, né? Vou voltar aqui para ver ele falando isso, mas o texto não fala que o chifre pequeno tomou a ação da fera ali, pelo amor de Deus. Pássaro e tal. Agora ele fala sobre uma quarta fera, que ele não consegue discernir exatamente do que se trata, porque ela é um híbrido de todas as feras anteriores que ele descreveu. E sendo um híbrido de todas as feras anteriores que ele descreveu, ele dá os traços dela, e tem uma característica que chama a atenção. Essa fera, ela tem 10 chifres, e junto aos 10 chifres, nasce um 11º chifre. Então, até que ele fala certinho. Junto aos 10 chifres, nasce um 11º. Beleza. Só que a conclusão que ele tira disso está errada. Chifre menor, que derruba 3 dos chifres anteriores e basicamente assume o controle das ações dessa grande fera. Basicamente assume as ações dessa grande fera. Isso não tem no texto. Ou tem, eu não vi aqui, né? Eu não conheço o texto de Daniel de cor e salteado, mas não tem nada dizendo que o chifre pequeno assume... Aqui tá pegando... Não, quer ver? Peraí, deixa eu... Eu acho que eu já sei onde ele está querendo chegar. Ele está chegando num outro texto, cara. Quer ver? Daniel 8? Não, Daniel 7 mesmo. Só que ele está misturando os parágrafos aí, cara. Deixa eu abrir aqui Daniel 7 aqui, peraí. Foi morto. Não. E foi aqui, da domínio quanto a mim, meu espírito dentro do corpo, as visões, cheguei para pedir acerca de tudo. É interessante, Cristo, no versículo 17, o anjo explica para Daniel. Esses grandes animais são 4 reinos. Que são 4? São 4 reinos que se levantarão na terra. Tive que conhecer o verdadeiro a respeito do animal diferente, papai, os chifres, as unhas de metal, também as pontas que tinha na cabeça, e eis que olhava. Disse assim, o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará os pés e pedaços. Quantas 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E
proferirá palavras do Altíssimo, destruirá os santos. Não está falando que ele assume o poder da fera. Não está falando. Eu não vou dizer que ele está inventando ou que ele está mentindo. Simplesmente isso não tem no texto. Não tem no texto o chifre pequeno falando. Porque, segundo a visão minha e do Cris, quem é esse chifre pequeno? Né? É a dinastia herodiana ali. Né? É Herodes Magno e Herodes Agripa I. Né? E Herodes Magno e Herodes Agripa I, eles não mandam em Roma. Né? Eles vêm de Roma, eles são postos, são colocados lá em Israel por Roma, só que eles não mandam em Roma. Então eles não assumem o poder da besta, do animal. Então ele está falando algo que não tem no texto, né? Não tem no texto. Tá? Ele assume o controle das ações. Então, esse parágrafo aqui, né, o 24, né, é esse aqui que ele está citando, né? Esse parágrafo aqui, ele é um pouco complicado na interpretação, porque ele fala aqui, né, quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, né, se levantarão 10 reis, certo? Ok. Depois deles se levantará o outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Agora, entenda uma coisa. Quando ele fala aqui, ó, que esse outro será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis, esses 3 reis não quer dizer que sejam reis que fazem parte dos 10, entendeu? Sim. Não explica. Não, vamos então fazer um pouco. Se bem que o outro amigo dele ali, o professor Carlos Bezerra, é professor de história. Mas explica um pouco sobre esse chifre pequeno que foi Agripa I. Como que é a história dele? Então, aí é que tá, gente. Porque tudo que é poder, tudo que tem poder e autoridade simboliza chifre e cabeça na cultura hebraica, tá, gente? Essa é a realidade. Então, para os hebreus era muito fácil entender isso. Aí, presta atenção, o que acontece com Agripa I, cara? Agripa I, ele vai entrar no poder, ele era descendente, ele era neto, ou bisneto de Herodes, certo? Então passou do tempo. Lembrando, para quem não sabe, Agripa I, você vai achar nas escrituras lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Exatamente. Então, o que acontece? Teve um hiato de tempo de Herodes Magno até Agripa I, tá, gente? Que a Judéia ficou sem um descendente de Herodes, um descendente legítimo. Então, ficou governadores ali. Até que aparece Agripa I, ele é sagrado o quê? Consagrado rei, tá, gente? Isso já estava entre o reinado de Calígula, Nero e indo para Vespasiano, né? Então, ó, tá entre o reinado de Agripa, Nero e... Lembrando que quando ele é consagrado rei, não é rei de Israel. Ele é um dos reis da tetrarquia, inicialmente. Aí é que tá. Aí o que acontece, gente? Nessa época, existiam 4 reis em Israel. Eram 4 reis, porque existia uma tetrarquia dos descendentes de Herodes, né? Então você tinha Lisânias, você tinha Felipe, Antipas, e aí você tinha a Judéia. Na Judéia não tinha um descendente de Herodes. O primeiro descendente de Herodes, que aparece depois de Pilatos, é Agripa I. Então aí você tinha a tetrarquia, olha lá. Agripa I, Lisânias, que aí é uma questão que a gente tem que explicar, que era um reino, né? Lisânias, Agripa I, Antipas e Felipe. E aí, esse chifre pequeno, que seria esse Agripa I, ele derruba os outros 3 reinos ali. Os outros 3 ali. Ele vai derrubando. Israel. E unifica Israel no único reino de novo, entendeu? Ele vai lá e unifica tudo para ele. Ele acaba com a tetrarquia, com os outros 3, então, né? Acaba com a tetrarquia e unifica em um único reino de novo. Que quando morre Herodes Magno, o reino é dividido em 4, entre os descendentes de Herodes. E isso vai até Agripa I, que Agripa I, né, vai lá e derruba os outros reinos e assume como rei na Judéia, e aí começa a reinar sobre toda Israel de novo. Então, esse texto aqui, gente, é o que eu falo, eu não consigo ver, ó. Então, assim, ó, fala assim, ó, a besta tem 10 chifres, certo? São 10 reis. Depois deles, olha só, depois deles, se levantará um outro rei que é diferente desse, não faz parte daqueles 10, entendeu, Robson? Ele é diferente, ele é de outro reino, esse chifre pequeno.
E ele vai bater 3 reis, mas 3 reis dele, né? Do reinado dele, não do reinado da besta que tinha 10 chifres, né? Essa que é a interpretação correta. Depois eu quero fazer até uma... Ô, Robson, acho que a gente pode fazer para a próxima live, para voltar nesse assunto aqui, fazer até uma ilustração, para explicar melhor nessa ilustração. Né? Sim. Então é isso. Esse chifre pequeno de Daniel 7 é Agripa I, aquele que está em Atos dos Apóstolos 12. Ele surge lá, ele vem lá de Roma. Ele foi praticamente criado dentro da corte romana lá. Ele era camarada de Cláudio, cresceu junto com Calígula, e ele é posto na Judéia por Roma. Roma coloca ele na Judéia. Aí, inicialmente, ele é rei da Judéia. Só que daí ele derruba os outros 3 reis ali de Israel e unifica Israel. É esse que é o chifre pequeno, entendeu? E aí você vai ver Atos dos Apóstolos, capítulo 12, você vai entender a questão de perseguir os santos do Altíssimo, falar blasfêmias contra o Altíssimo. Basta ler Atos dos Apóstolos 12, entendeu? Cara, você vê que olha só, como não é fácil a questão, Robson. E isso se encaixa também perfeitamente com Daniel 2, a estátua. Exatamente. E veja como não é fácil, Robson, que a gente demorou 20 minutos aqui para explicar um versículo de Daniel 9, versículo 24. 20 minutos. Então você está vendo esse cidadão aí, esqueço o nome dele, é o advogado, ele tá pulando o versículo, tentando fazer uma salada de frutas, como se fosse algo fácil. Não é. Não é, entende? Dessa grande fera, esse 11º chifre pequeno. Ah, e lembrando, galera, agora há pouco tinha 25 assistindo a live, caiu do nada, assim, caiu de uma vez para 16. E agora está no 16 e não muda. Então, se vocês puderem compartilhar, eu agradeço. Compartilhar o link da live aí. Ele tem, segundo a profecia de Daniel, versículo 8, ele tem olhos idênticos aos olhos humanos. Aí ele vai enfatizar que é um homem. Nossa, se ele não falasse, ninguém ia ficar sabendo. Guardem essa informação. E uma boca que profere palavras arrogantes, ou seja, palavras blasfemas. Guardem também essa informação. Pois muito bem, Daniel então descreve o seguinte: olhei então, devido à balbúrdia causada pelos discursos arrogantes, blasfemos, desse chifre, até o momento em que o animal foi morto, seu corpo subjugado e a fera foi jogada ao fogo. E aí as outras feras também são derrotadas, etc. E ele fala: olhando sempre a visão noturna, eu vi um ser semelhante a um filho do homem. Guardem essa expressão. Ele veio... Então, é a mesmíssima sequência de Daniel 2, cara, né? Aí vem ali, depois que ele vê o pé da estátua, vem uma pedra, destrói o pé da estátua e aí surge um novo reino. É a mesma sequência. Veio sobre as nuvens do céu, dirigiu-se para o lado do ancião, que Daniel descreve como sendo Deus Pai, o ancião, o antigo de dias, né, diante de quem ele, o Filho do Homem, foi conduzido. O Filho do Homem não preciso dizer quem é, né? Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, que tantas e tantas vezes falou de si mesmo na terceira pessoa, identificando-se dessa forma, o Filho do Homem. Então, vejam vocês, a ele foram dados império, glória, realeza, e todos os povos, todas as nações e povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará. Nunca cessará, e o seu reino jamais será destruído. É aquilo que a gente vive falando, né? A maioria das profecias do Antigo Testamento, elas profetizam até a chegada do Messias, até a chegada do Messias e instauração do reino, né? Daniel também. Não tem. Escreva o que eu estou falando. Isso aí, até eu já desafiei o pessoal do preterismo completo, eles não têm resposta para isso. Não tem nada no Antigo Testamento falando sobre reino milenar e sobre a segunda ressurreição. Você não vai achar isso no Antigo Testamento. Eles profetizam até a chegada do Messias, instauração do reino do Messias e param ali, né? Tá, então, mas você vê que o texto está falando exatamente da vinda de Cristo, né? A primeira vinda. O texto não está falando da segunda vinda de Cristo, viu, cidadão? Acho que você está se perdendo um pouco aí, né? O texto aqui de Daniel está falando da primeira vinda de Cristo, né? Que aí é estabelecido o reino. Cara, sei lá. Quanto a mim, Daniel, eu senti a minha alma desfalecer dentro de mim. Fiquei perturbado com essas visões do meu espírito. E aproximando-se dos assistentes, eu lhes perguntei: esses grandes animais, que são 4, né? Aí ele começa a perguntar sobre os animais, mas ele quer saber especificamente sobre o 4º animal, que é o animal que tinha esse 11º chifre, que tinha... E por que que Daniel se interessa no chifre pequeno?
Que é o que tem a ver com ele. Que é o que tem a ver com o povo dele. É o que tem a ver com o povo dele, você está entendendo? Por que Daniel não quis saber dos outros 11, só do chifre pequeno? Tinha olho de ser humano e boca blasfema. Ou seja, a boca que blasfema contra Deus, que se rebela contra Deus. Ele quer saber especificamente sobre esse chifre aí, né? E aí, a resposta que ele recebe é a seguinte, né? Quis ser informado sobre os 10 chifres que tinha na cabeça, bem como a respeito desse outro chifre que havia surgido, diante do qual 3 chifres haviam caído. Esse chifre que tinha olhos e uma boca que proferia palavras arrogantes e parecia maior que os outros. Eu tinha visto esse chifre fazer guerra contra os santos e levar-lhes vantagem, até o momento em que foi feita a justiça aos santos do Altíssimo, e quando lhes chegou a hora de obterem a realeza. E aí, a pessoa que dá... Se você acompanhar Atos Apóstolos, você vai ver tudinho isso aí em Atos Apóstolos, gente. Você vai ver. Exatamente. E o curioso é que ninguém pode falar, mas todo rei de Israel perseguiu os cristãos. Não. Tirando Herodes Magno, que a gente sabe a história dele, cara, o único rei ali que perseguiu sistematicamente os cristãos ali foi Agripa I. E ainda diz em Atos Apóstolos que ele não fez isso exatamente porque ele odiava os cristãos, é porque agradava o povo. Porque agradava os jubileus. Né? Ele viu, nossa, agrada o povo, vou fazer isso daí, entendeu? A resposta para ele é... E o Robson, e aí você vai ver que ele perseguiu os santos e o que aconteceu com ele. E depois o que acontece com Israel. Então, tá tudo aí. O que está escrito aí, você vai ver praticamente Atos dos Apóstolos. Esses grandes animais, que são 4, né? Aí ele começa a perguntar sobre os animais, mas ele quer saber especificamente sobre o 4º animal, que é o animal que tinha esse 11º chifre, que tinha olho de ser humano e boca blasfema. Não fala em 11º. Era diferente deles, cara. Cara, é um animal de 10 chifres que tinha o 11º. Não faz sentido isso. Robson, né? Robson, eu vou Vocês estão no chat aí, faz sentido isso? Um animal com 10 chifres, mas que tinha 11? Não, cara, não existe isso. Robson, compartilha aí, peraí. Não, porque aqui assim, vamos compartilhar. Deixa eu criar uma nova cena aqui, peraí. Falei, mandei. Vamos compartilhar, porque aí... mas vocês também não estão lendo aí, não estão mostrando. Então, compartilha aí que a gente vai mostrar. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Não, tá bom, tamanho. Tá bom? Uhum. Eu tô pegando a ferrada por Almeida ainda aqui, tá, gente? Ó. E quanto aos 10 chifres, 10 chifres, certo? Desse animal. Daquele mesmo reino... se levantarão o quê? 10 reis, ou seja, 10 chifres. Do 4º animal, só vai levantar 10. 10 chifres, 10 reis, certo? Beleza. Depois dele se levantará outro que será diferente dos primeiros. É um chifre diferente desses 10. Está falando de um que é diferente daquilo. Ou seja, não faz parte daquele reino. E esse, aqui que a gente está entrando no X da questão. E abaterá 3 reis. Só que esses 3 reis que ele vai abater também não é do animal. É do reino diferente desse outro chifre, entendeu ou não? Quando ele surge, já tem ali na frente dele 3 reis. Ele tem que abater esses 3 reis para ter o domínio desse reino dele, que é diferente do reino do animal. Acho que deu para entender, né? Sim. Está dando para entender. Então, aqui nós temos o animal com 10 chifres, que são 10 reis, certo? Esse animal, vamos lá, é o Império Romano. E aqui nós temos um outro diferente, é um outro chifre. Não é o 11º, é um outro chifre, que é um outro reino. E dentro desse reino ele vai bater o quê? 3. Para ele tomar o poder desse reino dele, né? Da onde ele subiu, ele tem que abater 3. E é exatamente o que aconteceu na história, gente. É exatamente o que aconteceu na história. Peraí. Eita, como é que faz aqui agora, hein? Acho que tem a questão das cenas ali, Robson. Acho que é só você... Não, peraí, faz o seguinte, eu vou interromper aqui, ó. Pronto. Voltou. Então vamos dar sequência. Ou seja, a boca que blasfema contra Deus, que se rebela contra Deus. Ele quer saber especificamente sobre esse chifre aí, né? E aí, a resposta que ele recebe é a seguinte, né? Vamos ver a resposta. O
Que interessante. Quis ser informado sobre os 10 chifres que tinha na cabeça, bem como a respeito desse outro chifre que havia surgido, diante do qual 3 chifres haviam caído. Esse chifre que tinha olhos e uma boca que proferia palavras arrogantes e parecia maior que os outros. Eu tinha visto esse chifre fazer guerra contra os santos e levar-lhes vantagem, até o momento em que foi feita a justiça aos santos do Altíssimo, e quando lhes chegou a hora de obterem a realeza. E aí, a pessoa que dá a resposta para ele, a explicação do sonho, diz, ó, o quarto animal é um quarto reino terrestre. Entendeu? Quarto reino terrestre. Ou seja, é o quarto... Cara, que tradução. Por isso que eu falo, cara, tem gente que fala assim, por que vocês usam tradução protestante, Bíblia protestante? Pô, ele está lendo a Bíblia católica. Quatro reinos terrestres. É o quarto reino na Terra, tá, gente? Pô, quarto reino terrestre. O que ele quer dizer com terrestre? Quer dizer que é do planeta Terra ou quer dizer que não é marítimo? Porque quando você fala terrestre, você está contrapondo ou a outro planeta ou ao mar. Terrestre tem esse sentido, né? Então não cabe essa tradução terrestre aí, velho. Quatro reinos terrestres? Complicado, né? Então, Gente, 4 reinos na Terra. Na Terra, isso. E ainda como é que começa o texto, Robson? Esses 4 animais que vêm do mar. Ok? Vem do mar para a Terra. Entende, gente? Ó, mar para Terra. Terra, a gente já falou, circuncisão. Mar, pagão. Então, fica estranho terrestre, porque ou é em contraposição ao mar, aí você vai ter que falar, não, tem reino lá de Atlântida. Ele não está se referindo a Atlântida. É Atlântida? Não, é Atlântida que é do qual que é o nome? Aquele cara lá do Avengers lá? o Aquaman. Aquaman. Qual que é o nome do reino dele? O reino de Atlântica. Atlântica? Então, cara, não faz sentido, entendeu? Um reino terrestre. E se você for para Strong's lá, fazer análise lá da palavra, lá, da etimologia da palavra, é terra. 4 reinos na terra. E terra, todo mundo já sabe o que é, pô. Ele está falando mandar o link de novo, peraí. Vou reenviar o link aqui. Copiar link. Não dá pra ele aqui. Cara, fica o convite aí, ó. Quem conhece esse cabra aí? Fica o convite. Se você quiser participar de uma live também com a gente aí, fica o convite para também expor, né? O Aquaman é DC. Sim, mas eu acho que é esse que você está falando, né, Robson? Do Avengers lá, do Homem de Ferro lá. Né? Do Homem de Ferro? Tá. Peraí, não, do Avengers é outro, cara. O outro lado. Então é isso aí, ó. É do Homem de Ferro? Não, é do Batman? Do Batman, sim, então. É do Batman. É do Batman, da DC. Batman. É o Aquaman. É da Batman. Aí liga lá diferente dos demais, que devorará, calcará e aniquilará o mundo. Opa, tem coisa errada aí. É a mesma palavra, terra. Só que uma hora traduz. Ó, percebe, é a mesma palavra, terra. Só que uma hora traduziu como terrestre e a outra hora traduziu como mundo. A mesma palavra. Qual que é o versículo que ele está aí, Robson? Desculpa, você não domina. E aí, Felipe? Deixa eu ver aqui. Ó. Boa noite. Diz assim, o quarto animal é o versículo 23. Ele disse, o quarto animal será diferente de todos os reis, devorará a terra e pisará. Onde que ele viu o mundo aí, cara? Tá doido? Não tem tradução. Não tem tradução, não. Peraí. O versículo 23 fala, disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra. Não é terrestre. O cara tá achando que terra é mundo, né? O qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará aos pés e fará em pedaços. Então, onde que ele viu o mundo aí? Será que ele pegou uma tradução? Agora fiquei curioso. Você pegou alguma tradução pelo jeito católica, ou deve ser Jerusalém, Bíblia de Jerusalém, pela cara. Não. Bíblia de Jerusalém não vai, não tá assim, não.
Eu vou até pegar a católica aqui para ver. Deixa eu ver aqui. Qual que é o versículo que ele estava comentando aí? 23, Daniel 7, 23. 7, 23, vamos ver aqui na... Já peguei aqui. Ai, cara, putz, é pior que é a Bíblia católica mesmo. É católico, você acha que eles vão estar usando outra Bíblia? Mas o curioso é que mais na frente vai ter uma tradução boa. Vai ter uma Ave Maria, cara. Meu Deus. Meu Deus. Já falei para vocês, gente, a Ave Maria não é para fazer exegese, tá, gente? Não esquece a Ave Maria. Não, gente, exegese é com a Strongs do lado ali. Né? É a terra, gente. Jerusalém, né? A Bíblia de Jerusalém está terra mesmo. É terra, pô. É Harest, acho que é o termo em hebraico. E o Ges no grego, tá, gente? Não é, cara... Errou, então comeu barriga aí, entendeu? Não, mas eu fico sentindo porque sabe o que é, gente? Aí eu vou criticar ele, mas aqui a Bíblia, a tradução da Bíblia está fazendo ele tropeçar. É a tradução bíblica que está fazendo isso. Gente. E essa Bíblia, pô, caramba, essa Bíblia aí até o Ferretti me mandou um monte de coisa sobre a Ave Maria, né? Ela foi traduzida pelos monges da Bélgica. Tá, gente? Tem um imprimato, tudo, cara. Só que olha o tropeço que o cabra dá aqui. Então, para quem acompanha a gente já sabe o significado de terra aí, né? Não é nem terrestre, nem mundo. Os 10 chifres indicam 10 reis levantando-se nesse reino. Mas depois deles, surgirá outro que destronará 3. Ele proferirá insultos contra o Altíssimo e formará o projeto de mudar os tempos e a lei. Veja a interpretação dele sobre essa questão de mudar os tempos e a lei. Eu quero que vocês vejam aí. E, por favor, tenham paciência, não xinga, não. Ou seja, reparem você que não apenas esse 11º chifre, ele vai exercer um poder político sobre o mundo, mas ele vai também exercer uma autoridade religiosa sobre o mundo. Ele vai buscar atacar a lei. Gente, prestem atenção nisso que ele vai falar agora. Prestem bem atenção nisso que ele vai falar agora. E aí eu vejo os rapazes falando um negócio desse, chega a dar pena, sinceramente. Quando eu ouvi isso aqui, eu senti pena dele. Fica vendo. Quando a Escritura, principalmente no Antigo Testamento, usa essa expressão, a lei, ela se refere ao quê? Principalmente aos 10 mandamentos. Não, lei na Bíblia é a lei mosaica. É a Torá. Exatamente, é o Pentateuco. Mas por que ele está falando que é os 10 mandamentos? Por quê? Por quê? Porque ele é sede vacante, e ele vai trazer isso para os dias de hoje, vai achar alguma coisa ali que algum papa recentemente mudou, e vai dizer, tá vendo? Cumprimento dessa profecia? Fica vendo. A base da lei natural, a base da regulação das nossas ações por parte de Deus. É principalmente disso que se refere quando se fala a respeito da lei, no singular, dessa forma. Então vejam vocês que esse 11º chifre, esse governante aqui, ele vai assumir não apenas um poder político sobre o mundo, mas ele vai também assumir um poder religioso sobre o mundo. Ele vai travar guerra contra os santos. Então, na hora dele falar que vai ser o Papa. Não, tá chegando, vai chegar. Eu creio que vai chegar ali. Eu creio que vai chegar daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai citar o opúsculo condenado da Salete para dizer que vai ser. Eu tenho certeza que ele vai chegar nisso. Ele está preparando. Ele tá preparando a cama vacantista. Tem que falar isso, com certeza. Não, ele está preparando a cama ali, entendeu? Ó, mudará os tempos e a lei. A lei é os 10 mandamentos. Vai mudar os 10 mandamentos. Fica vendo o raciocínio dele. Ele vai ser o nome ele dele está é falando que o anticristo vai ser um líder político e religioso. A gente sabe que o Papa é um líder político e religioso, porque ele é o chefe do Estado do Vaticano e é o chefe da Igreja Católica. Então, ele é sede vacantista, então convém para ele falar que é um Papa, né? Falar que sei lá, os Papas depois do Concílio Vaticano II, alguma coisa assim, né? Cara, não, é lamentável. Eu tô lamentando. Um Papa no futuro, sei lá. Ele vai falar que é um Papa, alguma coisa ligada ao papado, com certeza. Eu tô lamentando aqui, eu tô mais lamentando a tradução da Bíblia do que a exegese que ele tá fazendo aí. Eu tô mais lamentando que a Bíblia contribuiu com a exegese dele, cara. Tô lamentando, sério mesmo, cara. Um opositor dos verdadeiros católicos, os verdadeiros católicos, tá? A maioria dos católicos demonstrará não ser. Entenda. Quando ele fala verdadeiros católicos, é o grupinho sede vacantista dele lá. Os que não têm o conhecimento. Verdadeiros católicos, entenda, sede vacantistas.
Entendeu? Verdadeiramente católica e se entregará ao domínio dele. Mas os santos, ou seja, a minoria, Ou seja, esses sede serão... vacantistas. O Santinho sede vacantistas. Vocês foram arrebatados também? Tem que... Será que ele acredita nisso? Ah, eu não sei. perseguidos por esse 11º chifre, conforme diz a profecia de Daniel. E aí Daniel fala... Será que ele conta os papas também, igual os adventistas, desde o concílio de... Como que é? Desde o Tratado de Latrão. Desde o Tratado de Latrão? É. Pô, Não, isso aí só que agora não dá mais para fazer isso, né? Porque o Papa Leão XIV agora é o que? Acho que é o 9º Papa desde o Tratado de Latrão. Acabou já. Essa do Tratado de Latrão aí já é carta fora do baralho. Mas pô, gente, isso aí que essa interpretação que ele está fazendo é interpretação adventista, igual falou aqui o Red aqui, ó. Modo adventista ligado. O Apocalipse 7 vacantista é mesmo Apocalipse adventista. É a mesma Sim. coisa. Não, e daqui a pouco a gente vai ver qual que é a fonte desse estudo dele aqui. O Rodrigo Silva também prega que o anticristo vai ser um papa. Sim, não tem diferença nenhuma. É tudo da mesma laia, serve o mesmo anjo. Os santos serão entregues ao seu poder durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Que nós temos aqui 3 tempos e meio. Professor, mas quanto vai durar 3 tempos e meio? Quanto é cada tempo? Calma, guarda essa informação que a gente já vai ter essa resposta. Calma, eu já guardei várias informações que você pediu para ter calma. Só que eu tô guardando. 3 anos e meio do reinado de Herodes Agripa I. Sim, a gente tá falando aqui, para vocês verem como tudo encaixa. Quem que é esse chifre pequeno? Herodes Agripa I. Quanto tempo que ele reinou? Reinou do ano 41 até 44. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Simples. Não precisa fazer malabarismo, né? Outras profecias da escritura que foram feitas mais à frente. Então, ele vai dominar, não apenas politicamente, mas religiosamente o mundo por 3 tempos e meio. Eu não sei de onde que ele tirou politicamente aí. Mas... Por causa da lei, cara. Eu não entendi. Acho que ele tá julgando, sei lá. Acho que ele viu lei ali e ele tá julgando também que seja lei. Mas o julgamento se realizará. Ele será arrancado seu domínio para destruí-lo e suprimi-lo definitivamente. A realeza, o império e a sucerania de todos os reinos situados sob os céus serão devolvidos ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é eterno e a quem todas as soberanias renderão tributo da obediência. Vejam vocês. Aí o que acontece depois com Herodes Agripa? Ele é tirado do poder, todo mundo sabe como ele morreu. E logo estoura o quê? A Guerra Civil. O filho dele nem consegue chegar ao reinado e tudo aquilo termina com a destruição de Jerusalém. Só para vocês terem uma ideia, entendeu? Não teve mais rei depois. O filho de Herodes Agripa, que é Agripa II, ele não recebe a coroa, Robson. Ele acaba não recebendo a coroa. Então, praticamente o último rei mesmo em Israel... Os judeus de hoje consideram Agripa I. Agripa II eles nem consideram. Para eles, o último rei do reino de Israel, eles dizem que é Agripa I. Exatamente. Nem consideram Agripa II. E aí vem a destruição do templo, que aí destrói tudo, né? Acaba o rei. Aí é entregue mesmo para os santos. Por quê? Aí é a igreja que recebe o reino de um modo definitivo. Né? Aí você vai ver como vai ser o juízo final aqui. Vai ser tipo o juízo final do Paulo Cogos. Ele vai falar aqui, ó. Fica vendo, ó. Quem é que vai realizar o julgamento sobre o mundo e dar o domínio de todas as coisas, em definitivo, sem obstáculos a nós? Só que eu me enganei. Isso aí ele vai falar mais à frente. Aqui o que ele está falando? Ele está falando que esse julgamento que está ali em Daniel 7 vai acontecer ainda. Vai acontecer ainda o julgamento de Daniel 7. Ou seja, ele está falando o julgamento de Daniel 7, está empurrando lá para o final do juízo final. Né? Ou seja, segundo ele, Jesus ainda vai obter o reino ainda. O Jesus não tem o reino. Jesus ainda vai obter o reino. Segundo ele, Jesus mentiu, porque Jesus falou lá em Mateus 5,17 que ele veio cumprir a lei e os profetas plenamente. Então ele não cumpriu? Não cumpriu. Segundo ele não cumpriu, porque ainda... Pelo amor de Deus. Não, e o texto de Daniel 7 diz que, nesse momento, o Messias possui o reino eternamente. Só que, segundo ele, Jesus só vai possuir o reino no juízo final. Cara, ali quando fala que o Messias possui o reino e julgou, esse julgamento está falando das almas do Antigo Testamento. Está no nosso credo. Jesus morreu, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no 3º dia.
Está no catecismo, está no catecismo. Jesus, esse julgamento é o julgamento das almas que estavam no Hades, na mansão dos mortos, esperando Jesus. Não é o julgamento final. E a partir dali, ele obtém o reino. E dá-se início, inclusive, ao reino milenar. Mas só que não, ele joga esse reino lá para o final. Então, resumindo, Cris, ele joga o quarto animal lá para o final. Ele joga a chegada de Jesus lá para o final, a chegada do Messias. O início do reino ele joga lá para o final. Já que ele está jogando o reino de Cristo pro final, não duvido nada esse cara ser milenarista. Eu tenho certeza que ele deve acreditar no milenarismo, com certeza. Tem certeza. Jesus ainda vai reinar aqui na Terra. Totalmente, fica tranquilo. Já tô esperando, já tô aqui preparado aqui, assim, sabe, psicologicamente para receber essa daí. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele próprio, é Ele quem realizará esse julgamento. E já vou avisando que vai ter a parte 2, viu? Talvez até a parte 3. Mas acho que vai ter que ter, cara. Não vai dar tempo de fazer tudo hoje, não. É 30 minutos, a gente tá no 8 minutos ainda. E assumirá o controle que lhe foi obstaculizado em certo sentido, ameaçado em certo sentido, por Satanás. Então é nosso Senhor Jesus Cristo que vai diretamente confrontar o anticristo e fazer com que ele caia. Quer dizer, eu já até revelei quem é. Vai ter Jesus versus anticristo. Paulo Cogos ali, Jesus vai vir e vai dar um tiro de 12 na cara do anticristo. Isso aí é a escatologia final. Escatologia Paulo Cogos. Meu Deus. Mas como vai ser esse confronto aí? Não, sério, eu queria saber na cabecinha dessas pessoas, como que vai ser esse confronto? Eles vão se encontrar no ringue? Sei lá, acho que o cara deve imaginar algo nesse sentido, que Jesus e o anticristo vão sair na porrada. Jesus é Deus. Spartan fight. Jesus é Deus, Jesus faz assim, ó, Jesus é Deus. Jesus faz assim, ó, o cara evapora. Entendeu? Mais ou menos, gente, tô tentando materializar a situação. Que confronto, cara. Como se Jesus precisasse vir nesse mundo materialmente, novamente, para brincar. Não, se ele fala assim, ó, os anjos, né, entram em guerra com os demônios, aí é uma batalha, e tudo bem, entendeu? São anjos decaídos contra os anjos, né, que não são decaídos. Agora eu tô falando de Deus, cara. Deus é o Criador. Estão falando de Jesus, o Salvador, entendeu? Não tem, ele não vai entrar na porrada com o anticristo, não, cara. Você é doido. Esse 11º chifre, já me antecipei, mas enfim. É nosso Senhor Jesus Cristo que vai enfrentar esse 11º chifre e vai tirar-lhe o poder, vai tirar o tapete debaixo dos seus pés. Não, isso não tenha dúvida, tá, gente? Leia Atos 12. Não tenha dúvida. Ali em Atos 12 não está falando muito bem como que Herodes Agripa morreu. Leia o que Flávio Josefo fala sobre esse acontecimento. Flávio Josefo narra com mais detalhes como que Agripa primeiro morreu. Morreu e foi morto pelo próprio Deus, porque não glorificou a Deus, recebeu idolatria, não rejeitou a idolatria e foi morto por Deus. Foi morto por Deus. E Jesus, para nós, é Deus. Jesus Exatamente. E logo em seguida, já nós entraremos no reinado definitivo, após a parousia de nosso Senhor Jesus Cristo, sem essas ameaças que prenunciarão o fim dos tempos. Até aqui, tá claro? Até aqui tudo bem? Pois muito bem. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Tudo bem, cara. Tá tudo errado, amigo. Cara, sério, velho, eu queria muito participar de um debate mesmo, assim, mas não é debate assim de embate. Não, é debate de ideia mesmo. Com um católico futurista, cara. Será que ele aceita, velho? Assim, porque eles não aceitam, né? Eles têm medo, não sei por que eles têm medo do preterismo. Cara, não precisa nem ser debate, né, Cris? Chama a gente para ir pro canal deles lá e faz uma sabatina. Pronto. Vocês são futuristas? Vocês interpretam mesmo? Vem aqui que a gente vai fazer um monte de pergunta para vocês aqui, vocês vão ter que responder tudo. Quero ver. A gente vai. Mas cara, quanta besteira, velho. O problema é que as pessoas não querem perder inscrito. Levar a gente lá e perde inscrito. Lógico que perde. Não, a gente vai derrubar isso aí tudo, porque, cara, tanta besteira, te juro por Deus do céu. É que assim, eu até entendo quem assiste, acha que o cara realmente é sábio, né? Sabedoria, porque tá falando, e a pessoa tá ali, né? É blá blá blá, que o Robson fala, né, Robson? É blá 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 blá, anticristo. Blá 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 blá, reino milenar. Blá.
cara nem tá prestando E atenção. é como você falou em off esses dias, né, Cris? Ele achou um nicho, né? Você vai no canal dele, Achou um nicho. os vídeos não têm visualização. Quando ele toca nesse assunto... Vai. Exatamente, achou um nicho, entendeu? Mas eu nem quero entrar nessa questão, atacar a parte pessoal, o canal. Ele faz o que ele quiser, o assunto que ele quiser. Mas só para deixar claro aqui que no canal dele, você vai lá, os vídeos estão visualização baixinha. Quando ele fala de anticristo, já vai lá. Tipo assim, a média de visualização é 200, 300 visualização. Falou de anticristo, vai 2.000, 4.000, 5.000. Né? Não, a gente pega aqui, por exemplo, porque assim, a gente tem que fazer uma live assim, tá aqui tá falando sobre o livro de Daniel. Então vamos fazer uma live sobre o livro de Daniel. Vamos entender quem são esses animais, quais as características e a explicação que a própria Bíblia Sagrada dá para esses animais. Para chegar no quarto animal, entendeu? Ah, pronto. Né? A própria Bíblia diz, né, quem são. E aí chegou no quarto animal. Agora vamos entender esse quarto animal. Vamos entender. Como eu falei, aquela tradução está totalmente errada. Vamos pegar o léxico aqui e trazer a tradução correta. Né? Católico, não tenha medo, cara, de falar quando a tradução está errada. A Ave Maria realmente, cara, é complicadíssimo fazer exegese com a Ave Maria. Né? Então, tá errado. Vamos ver a tradução correta. O que é a tradução? Né? Não é reino terrestre. Não tem nada de mundo ali. É um animal, é o quarto animal na Terra. O que significa Terra? Vamos fazer esse tipo de... e o pior é que essas pessoas não entendem, né, Rob? Isso não se faz... você não pode ser refém do tradutor. Não se faz exegese em cima da tradução que eu mais gosto. Eu acho mais bonitinha também. Esse que é o problema também. Mais à frente. Aqui ele vai falar sobre aqui ele já deixou o livro de Daniel, vai falar um pouco sobre os evangelhos. Ele vai achar anticristo nos evangelhos. Não, ele vai se contradizer, se autorrefutar. Ele vai dizer que ali a chegada de Jesus, ali o início da vida pública de Jesus, é a chegada do Messias que Daniel profetizou. Ué, mas esse contradiz. Uai, mas ele não está jogando Daniel para o futuro? Exatamente. Isso contradiz. Vocês vão ver. Anos depois, algumas centenas de anos depois, nasce aquele homem lá em Belém da Judéia. A few moments later. Ele se apresenta. Porque ele contou toda a história de Jesus nos evangelhos, desde o nascimento. Aí eu cortei, né? Para ser batizado por um profeta que havia sido levantado lá na Galileia, chamado de João Batizador, João Batista. E quando ele se apresenta para ser batizado por esse homem no Rio Jordão, o profeta aponta para ele e fala assim, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, o profeta identifica aquele homem como sendo aquele prometido Messias que eles esperavam há tanto tempo. Desde a época dos seus pais, dos seus avós, eles tinham ali séculos e séculos de espera por essa figura. E o profeta identifica aquele homem como sendo o Messias. A few moments later. Num desses confrontos entre Jesus e os judeus... Vocês viram, né, que ele fala ali que João Batista diz que ele ali é o Messias. Pô. Então não faz sentido jogar Daniel para o fim do mundo. Então. O Messias que Daniel profetizou já é Jesus, velho. No capítulo 5 do Evangelho de São João, versículo 43, Jesus Cristo... Você vê como esses caras não tem como fugir do preterismo, né? Não tem, né? Não, ele vai usar esse texto de São João. Puta que pariu. São João, deixa eu ver qual que é aqui, vamos ver. Eu sei que texto é esse. O cara vai usar isso pra falar de anticristo chefão, tem que passar muita barra pra ver anticristo chefão nesse texto. Faz uma lamentação profética. Ele anuncia, com tristeza no coração, algo que aconteceria no futuro. Ele diz o seguinte: eu vim em nome do meu Pai, ou seja, eu sou o Messias, mas vós não me recebeis. Quando vier outro em seu próprio nome, ou seja, quando vier um falso Messias, vós o recebereis. Vós a vez de recebê-lo. Deixa eu ver se está escrito quando. Não, mas, cara, entenda esse... gente, presta atenção. O Henrique Melo, Juliano Henrique Melo, é isso? É Juliano? Desculpa. Doutor Juliano Henrique.
acho. Doutor Juliano Henrique Melo. Cara, você como advogado, você deveria ser mestre em exegese. Essa é a realidade, tá? Vamos lá. Jesus Cristo está falando para um povo que não aceitou ele. Não está falando para a igreja. Não, ele leu a tradução errada. Vai procurando aí. No grego aqui, o que está é se. Se vem outro meu nome, não é quando não. Então. Inclusive, nem a Ave Maria, que parece que é o que ele está usando, está traduzido como quando. Na Ave Maria está assim. Se vier outro em meu próprio nome, a vez de receber. Não está quando. Nem no grego, Felipe. nem na Ave Maria. Então, Felipe, agora presta atenção. Ele tá falando para o povo dele, que é o povo de Israel, que não recebeu ele. Não está falando para a igreja que recebeu o Messias. Tá? Então, tira a igreja desse texto, que não está falando com a gente, não está falando com os cristãos, não. Até isso também já se cumpriu no primeiro século. Então, e ele está falando de alguém que viria em nome dele, alguém, se vir alguém em meu seu nome, próprio nome. Em seu próprio nome, vocês receberão. E isso acontece. Porque logo depois aparecem outros messias se apresentando como Messias. Exatamente. E o que eu tô falando é que no grego está escrito se vier outro meu nome. Então Jesus não está falando que vai vir outro, queria vir. Ele está falando, ele está considerando uma hipótese. Se vier, vocês vão receber. Ou seja, ele está dizendo, vai vir outro meu nome e vocês vão acreditar. Mas é tipo assim, olha, vocês não estão acreditando em mim, mas eu tenho certeza que se vier outra pessoa em meu nome, vocês vão acreditar. Se vier, se por acaso vier, e de fato veio, mas ele não está falando, e nesse texto ele não está dizendo que vai vir. É uma hipótese, né? Tá falando de uma hipótese se acontecer. Não tem nada de profecia nesse texto. Mas o parceiro dele ali é professor de história, o professor ali. É por isso que eu falei que tem que forçar muita barra para ver anticristo nesse texto. Então, gente, o Carlos Bezerra ali é professor de história. O Carlos Bezerra devia ter falado, mas isso aconteceu lá. Foi exatamente isso que causou o fim de Jerusalém. Exatamente. Cara, mas assim, como eu falei, o cara que é advogado, Robson, normalmente quem é advogado, ele é mestre para fazer essas coisas. Pô, é interpretação de texto. O cara tem que... Não tô aqui falando ad hominem não, tá, gente? Esquece, não é isso aí não. Mas tô falando, tem que ser mestre em interpretação de texto, pô. Como é que Jesus Cristo está falando de um povo que não aceitou ele, como é que ele está levando isso para o futuro, para os cristãos, para a igreja? Faz sentido nenhum, cara, entendeu? Aí o que só para terminar aqui essa conclusão aqui, pô, depois a gente sabe o que aconteceu com Manaém Ben Judá, né? Quem sabe histórias, né, conhece histórias, sabe. É o filho de Judas Galileu, Manaém Ben Judá, veio e falou, eu sou o Messias. Os caras cataram e falaram, esse que é o Messias, e acabou, entendeu? E aí foi o que estourou a guerra lá em Jerusalém. Ele fala isso, continua a sua pregação, não vai ser o último enfrentamento, mas vejam vocês, ele diz que ele é o verdadeiro Messias, estava sendo rejeitado pelos judeus, pelo povo escolhido de Deus, mas ele diz... Pelos judeus. Exatamente. Não pela igreja, não pelos cristãos, cara. E aí ele estava falando, aí ele falou pros judeus, que ia vir alguém se apresentando como Messias pros judeus, e que os judeus o aceitaria. Não tem nada a ver com os cristãos. Não, ele fala assim, ó, se vier um outro em seu próprio nome, vocês aceitarão. Eu não. É isso que ele está falando. Pros judeus. Diz mais. Ele diz que viria um segundo que se diria Messias e que seria falso. Agora, ele não só diz que viria um falso Messias no futuro. Ele diz... O segundo é o outro que vai vir, né? Jesus seria o primeiro e viria o segundo falso. Diz que ele seria reconhecido como tal, de maneira errada. Ele fala que viria um falso Messias que as pessoas acolheriam como sendo tal. Pronto. Ele já abordou Daniel, abordou os evangelhos. Vamos ver agora. Não podia faltar, né? O homem da iniquidade. Ô, Cris, até as 8 você pode ficar? Dá tempo. Bora lá, então. Aí eu acho que talvez só sobra o Apocalipse lá e o livrinho, o Catecismo Amarelo lá, e a gente faz a segunda parte depois. Beleza, então. Uma
Uma delas foi a igreja de Tessalônica, fundada pelo apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo, então, forma aquela igreja e vai embora, deixa lá um presbítero cuidando, um padre cuidando, etc., e vai embora, eles começam a ter o seguinte problema. Paulo havia falado a eles a respeito do fim dos tempos. E eles começaram a viver de uma maneira desordenada, como se aquele já fosse o último momento antes do fim do sistema de coisas, antes da volta de Jesus Cristo. E Paulo, então, escreve cartas a eles, principalmente a segunda carta aos Tessalonicenses, para explicar a eles o seguinte. Vai. Puta, eu quero jogar pro fim do mundo. Escuta, não é assim. Existem coisas que têm que acontecer antes de Jesus voltar. E aí... Não, ele vai usar esse texto para achar base bíblica. Adivinha para quê? Não sei. Para qual teoria? Adivinha. Para a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. Terceiro templo? Sim. Puta que pariu. Vamos ver aqui. O cara se diz católico pregando terceiro templo. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele começa a falar a respeito de alguns sinais. Dentre eles, ele dá o seguinte sinal. Não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta, tidas como procedente de... Cara, eu acho que eu cortei. Não sei se eu cortei ou ele vai falar mais à frente. Mas se eu cortei, eu vou falar aqui que aquela questão lá de mudar as leis lá, os 10 mandamentos, ele atribui ao Papa. O Papa Francisco, eu acho, que mudou não sei o que, uma oração lá na liturgia. Aí mudou não sei o que lá. E atribui aos papas o fato de ter mudado os 10 mandamentos ali, entendeu? Mas eu não sei se eu cortei ou se ele vai falar mais à frente aqui. Nós, e que vos afirmasse estar iminente o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane. Primeiro, deve vir a apostasia. Repare, ele fala da apostasia como sendo algo generalizado, porque a apostasia existe todos os dias em todo lugar. Todo dia tem alguém que apostata, que abandona a fé e vai para alguma seita protestante, ou vira ateu, ou faz alguma outra bobagem com a sua própria vida. Veja, Paulo não está falando dessa apostasia individual, ele está falando a apostasia. Um sinal generalizado, ou seja, uma apostasia geral, uma apostasia generalizada. Será que esses caras não conhecem a história de Nero? O que ele fez lá? Não. Cara, Pô, o professor que tá com ele aí não podia dar um toque, velho. Cara, Aconteceu a apostasia lá naquela época, logo depois que Paulo escreveu isso aí, pouco tempo depois, aconteceu a apostasia lá. Né? Pega as cartas das 7 igrejas do Apocalipse, o João tá lá denunciando a apostasia das comunidades lá, as comunidades se afastando de Deus lá. O cara vai falar que não aconteceu isso. Pelo amor de Deus, né? A apostasia é hoje tem apostasia. Aquilo lá do primeiro século, não. Aquilo lá é pra acabar, hein? Isso precisa acontecer. Ele diz mais. E deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado. Então repare. Será que ele vai dizer que o mistério da iniquidade já opera, já está em ação? Eu não lembro se ele diz. Eu quero ver se ele vai citar essa parte. Eu não lembro, eu acho que ele vai pular. Ele dá aí alguns nomes para identificar essa pessoa que vai se manifestar, né? Filho da perdição, homem da iniquidade, adversário daquilo que é divino e sagrado. E aí ele fala o seguinte: a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Vocês repararam que ele está falando da mesma pessoa de quem Jesus falou? Lá em João 5,43? Jesus que... Eu não lembro, cara, mas eu acho que ele não vai ler o texto só até aqui, né? Ah, eu tenho certeza que para aí, quando ele falar que o Ministério da Iniquidade tá em ação, ele não vai ler. Não vai. Não vai ler. Não. Será que ele vai parar o texto aqui? Isso aqui é desonestidade. Não, aqui já é desonestidade intelectual. Ele mudou o texto lá de São João, São João disse, Jesus, né? Jesus disse, se vier outro meu nome, ele leu, quando vier outro meu nome. Nem na Bíblia Maria que ele tá lendo, tá quando. Meu Deus do céu. Será que ele não vai ler o restante, onde diz lá que o mistério da iniquidade já está em ação, já opera? Não vai ler. Eu vou voltar aqui, porque aqui é a base pro terceiro tempo. Os nomes para identificar essa pessoa que vai se manifestar, né? Filho da perdição, homem da iniquidade, adversário daquilo que é divino e sagrado. E aí ele fala o seguinte: a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. O que eu ia falar é que aqui
essa tradução tá boa, por incrível que pareça. Vai se apresentar como Deus, né? A maioria das traduções que você vê fala vai se sentar no templo de Deus. Exatamente. Né? E aí as pessoas julgam sentar como botando num banquinho lá, um troninho e sentando. Essa tradução, por incrível que pareça, não traz a tradução vai se sentar como Deus. Traz essa tradução que eu acho que é a mais correta. Uns nomes para identificar essa pessoa que vai se manifestar, né? Filho da perdição, homem da iniquidade, adversário daquilo que é divino e sagrado. E aí ele fala o seguinte: a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Vocês repararam que ele está falando? Essa tradução eu achei legal, essa parte aqui. Tem que ver se eu não sei como tá no léxico, viu, Robson? Tem que ver se. Não, mas tem esses dois sentidos. Tem o sentido de assentar, como sentar mesmo, e assentar no sentido de, eu acho que se colocar no lugar, se estabelecer. Tem esses dois sentidos. Pode ser traduzido tanto como sentar, no sentido de sentar mesmo no banquinho, mas também pode ser traduzido no sentido de se estabelecer, né? Se fixar. E aqui trouxe não sentar, mas permanecer, uma coisa assim, né? Mas eu achei melhor essa tradução. Da mesma pessoa de quem Jesus falou, lá em João 5,43, Jesus Cristo disse: eu sou o verdadeiro Messias e vocês não me recebem. Mas quando vier o Messias... Não está falando da mesma pessoa, não. O Messias... Lá está falando de Messias. Aí está falando de... Não tem nada a ver com Messias. O São Paulo não fala em lugar nenhum Messias aí, né? Falso, vocês vão recebê-lo. Paulo está confirmando essa profecia, essa situação, e dando até mais detalhes. Fala, ó, realmente vai ser um falso Messias. Ele vai se apresentar como se fosse Deus. O conceito de Messias do rapaz aí tá meio errado, né? Ele acha que o conceito messiânico de judeu lá para os judeus é um Deus. Alguém que vem e se passa por Deus. Você precisa melhorar esse conceito seu de Messias, porque Messias não tem nada a ver com Deus, não, cara. Se você mostrar ele falando isso, se você mostrar essa fala dele para um judeu, o judeu vai dar risada. Tá de brincadeira. E ele diz mais alguma coisa. Ele fala que ele vai aparecer no meio de uma apostasia generalizada. Repare, não é ele? Sim. Aconteceu. Que vai causar a apostasia. Ele vai se aproveitar da apostasia e colher os frutos dela. Não tem nada a ver com isso, não. Não tem nada a ver com isso. Está falando que primeiro vem a apostasia e depois ele vai se manifestar. É isso que está falando. Não está falando que primeiro vem a apostasia e depois ele vai aparecer e usar da apostasia com o benefício dele. Não está falando nada de... Você vê, o cara começa a viajar na maionese, mano. Ela virá antes dele. E mais. Fala que ele vai tomar lugar no templo de Deus. Gente, que templo é esse? Agora vem a pergunta. Que templo é esse? Vai falar que é o terceiro templo de Jerusalém. Professor, mas Deus tem inúmeros templos no mundo todo. Cada capela católica é um templo, é verdade. Mas acontece o seguinte, nessa ocasião, a gente está falando do ano 51, mais ou menos, depois de Cristo, ano 51. Sabe quantos templos católicos haviam no mundo nesse momento aqui? 0. Nenhum. O primeiro templo católico que foi oficialmente erigido, publicamente como tal, só aconteceu isso depois de mais ou menos 300 anos, depois do fim da perseguição. Depois do Édito de Milão, onde Constantino concedeu liberdade religiosa aos cristãos, aos católicos. Foi só aí que começaram a surgir os templos católicos. Agora, havia um templo de Deus existente em 51. O templo de Jerusalém não podia ser outro. O templo de Deus. O templo de Deus. O único que tinha nessa ocasião. O templo ainda existia. Cara, na época que São Paulo escreveu isso, para São Paulo, o templo de Jerusalém não era mais templo de Deus, não, pô. Jesus já tinha morrido na cruz. E logo São Paulo ainda, que odiava os cabras, chamando o templo de Jerusalém de templo de Deus. Pois é. Se você procurar ali os textos ali onde fala que... Aqui, ó. São Paulo. Se você procurar... Esses dois, ele chama os judeus de Satanás, aqui, ó. Aqui, ó. Logo São Paulo chamando... 1 Tessalonicenses 2, a partir do 14. Com efeito, irmãos, vós vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia,
das igrejas de Jesus Cristo, tivestes que sofrer da parte dos vossos compatriotas o mesmo que sofreram dos judeus. Aqueles judeus que mataram o Senhor Jesus, que nos perseguiram, que não são do agrado de Deus, que são inimigos de Deus, visto que nos proíbe de pregar aos gentios para que se salvem. E com isso vão encher sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus acabou por atingi-los. Nós, irmãos, separados de vós por algum tempo de vista, não de coração, temos o mais vivo e ardente desejo de vos rever, pelo que fizemos o possível para ir visitá-vos, ao menos eu, em diversas ocasiões. Mas Satanás vos impediu. Quem que é Satanás? Os judeus. Ele falou um pouco antes que os judeus proibiam de pregar aos gentios. Ele está chamando os judeus de Satanás. E se você aí faz sentido. São Paulo chama os judeus de Satanás e vai chamar o templo dos judeus de templo de Deus. E se você ler esse texto junto com o finalzinho lá da carta aos Romanos, São Paulo fala, ó, e Deus esmagará Satanás debaixo de vossos pés. É Romanos 16, 20. Né? Então, logo São Paulo, que era o tal mais anti-jubileu lá da época, né? E se você for ver os textos ali onde fala sobre nós sermos o templo de Deus, né? O nosso corpo ser templo de Deus, acho que são 3 textos que vai falar sobre isso aí. Os 3 textos são exatamente de São Paulo, se eu não me engano. Pode procurar ali os textos onde fala que nós somos o templo de Deus. Aqui, ó. São exatamente textos de São Paulo. Aqui, ó. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Aqui. Sim, eu acho que tem mais outros 2 textos. Um ainda, né, na carta aos Coríntios. Então. Mas são todos os textos de São Paulo. E tem também... Não, e aí vocês... Antes, preste atenção, gente. Antes São Paulo escreveu essa carta. Santo Estevão, em Atos Apóstolos, né? Vai falar isso daí. Que o Altíssimo, está lá em Atos 7,48. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Sim. Santo Estevão, antes de morrer, São Paulo não tinha nem se convertido ainda. Né? São Paulo estava assistindo isso aqui. Talvez São Paulo aprendeu com Santo Estevão, hein? Olha só. Estava lá presente. Talvez São Paulo... Olha, gente, caiu uma ficha agora aqui. Me deu um insight aqui. Não, Cris, o pior é que eu preparei um materialzinho sobre 2 Tessalonicenses, sentar como Deus no templo de Deus. E eu acho que eu deixei esse texto aí de Estevão fora, essa fala de Estevão. Ah, é? Eu vou ter que editar depois, lembrar, colocar essa parte aí. Então nós temos já Santo Estevão, que já tinha essa percepção que aquele templo ali não era. E olha, gente, aí é que tá. Qual foi a discussão ali? Sério. Santo Estevão com os fariseus ali. O que gerou a confusão toda ali? A acusação dos fariseus contra os cristãos, que os cristãos iam contra a lei. Aí Santo Estevão vem, começa ali a fazer o seu discurso. Santo Estevão fala assim, ó, tudo aqui vai ser destruído. Esse dia que Santo Estevão fala, isso aqui estão vendo aí, esse templo, tudo aí vai ser destruído. E aí os caras surtam, né? Entendeu? Porque, ó, aí, e por isso que Santo Estevão fala, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então esquece isso aqui. E o que Jesus Cristo fala? Que esse templo vai ser destruído, o que vai ser reerguido é o corpo dele. E é o que aconteceu. Né? E São Paulo vai falar, né? Acho que Atos Apóstolos 17, 24, que Deus fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí São Paulo, né? Acho que aqui é um discurso a Félix, se eu não estou enganado, tá, gente? Perante o governador Félix. É por isso que eu estou falando. Eu acho que São Paulo aprendeu com Santo Estevão. Foi o discurso no Areópago. No Areópago. Então tá. Porque ele cita exatamente o que Santo Estevão falou, gente. Olha que interessante isso aqui. São Paulo, ele cita aqui exatamente a frase de Santo Estevão. Que ele viu Santo Estevão morrer, né? E aí você vai pegar São Paulo ensinando que o templo de Jerusalém é o templo de Deus. Gente, não... Você viu a falta de conhecimento? O rapaz do vídeo falou que uma das características do Messias vai ser se apresentar como Deus. Cara, é igual o Edgardo Bel falou aqui. Exatamente o que fez o pessoal matar Jesus foi isso. Foi. Né? Foi se apresentar como Deus. O cara vai se apresentar como Deus, vai morrer. Está na lei. Né? Se apresentar como Deus, é morto. Exatamente. Ô, Cris, então a gente parou aqui, deixa eu ver aqui. Ano 51. 14 minutos. Aí a gente faz parte 2 lá.
Pode ser, Robson. Pode ser. A gente vê. E tem ainda mais 15 minutos, né? E a gente foi só metade do vídeo, já deu 2 horas, mas depois tem mais uma metade, a gente faz lá. Você não consegue mandar esse vídeo aí, não, né? Porque eu queria só tirar um pedacinho dele para fazer um corte. Tem meia hora pelo Zap, eu acho que não dá. Faz o seguinte, se você conseguir postar no teu canal, depois eu faço o download. Tá, beleza. Posta ele como privado ou como não listado, depois manda o link que eu faço o download, né? Não listado dá para baixar? Pode. Aí você só tem que mandar o link para mim. Tá. O endereço. Aí eu pego. Não, vou postar Beleza? e mandar o link para você. Caralho. Isso aqui é exegese, né, cara? Exegese. Como é lamentável isso, gente. Pior que se fosse um protestante, tudo bem, né, meu? Mas um católico, velho. Católico, puta merda. E ainda o professor nem falou. Agora que o professor vai entrar na jogada para falar do terceiro tempo. Puta que pariu. Ainda... brincadeira, velho. Mas beleza, Robson. Mas obrigado, Cris. Obrigado, Felipe. Obrigado a todo mundo que participou. Né? Obrigado a todo mundo que mandou o Pix aí, que foi 0, ninguém. Então, muito obrigado a todo mundo. Então aguardem aí a parte 2 lá no canal do Cris. Aí, se não der tempo, a gente faz aí na parte 3 no canal do Felipe ainda. Beleza. Obrigado Fechou. a todo mundo aí. Boa semana para todos. Fiquem todos com Deus, paz e bem. E até a próxima. Amém.